Agora sim, estamos ao vivo, deu probleminha, mas voltei. Estamos aqui, a relação entre os seus problemas de relacionamento e o formato do seu corpo. Você quer descobrir? Então fica aqui comigo nessa live. Bom, para quem não me conhece aqui, então deixa eu começar me apresentando, tá bom? Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta e sou analista corporal. Além disso daí, eu tenho cursos também na área de psicossomática e sistêmica e vários outros cursos menores e tudo mais. Tem uma galera chegando já aqui de cara, Lúcia, Alciane, Agatha, Marli, bem-vindos, tá? Vocês que estão chegando aqui, vou te pedir uma gentileza pra gente começar. Dá uma curtida aí pra gente, porque a máquina do Instagram entende que isso aqui é legal. E pega esse aviãozinho e caminha para 5 pessoas que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Porque a gente vai entender um pouco mais as dinâmicas de relacionamento, beleza? Para se falar de dinâmica de relacionamento, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte. Não é olhar para o agora. Mas a gente tem que começar dando uma pausa e indo lá atrás. Lá na nossa infância. Nós temos que caminhar e fazer uma caminhada, uma viagem à nossa primeira infância. Por quê? Porque na nossa primeira infância, ela é fundamental na formação da gente enquanto indivíduos. A gente nasce e dos 0 aos 7 anos, a gente não tem consciência do mundo. Nós vamos adquirindo. Nós saímos de um mundo totalmente inconsciente, que é dentro da barriga da mãe, e caminhamos em direção ao mundo inconsciente, que são vocês que estão me assistindo aqui, pessoas que se percebem no mundo. Essa caminhada, ela passa por várias fases. Ao passar por várias fases, ela vai amadurecendo o sistema nervoso. Nessa primeira fase, que é do 0 aos 7 anos, nós temos uma característica. Qual é essa característica? A gente não tem um ego, o ego que nos protege. Como é que funciona a história do ego? Veja só, se eu chegar aqui nessa live aqui agora e começar a xingar todo mundo, o que vocês vão fazer? Ou tem gente que vai pegar o comentário e vai me xingar de volta, ou tem gente que vai sair da live, ou tem gente que vai denunciar. Não interessa. O que vocês têm que ter em mente? Vocês têm que ter em mente que vocês vão se defender. Essa é a função do ego. O ego nos coloca dentro do mundo e nos dá essa percepção. Só que quando a gente é criança, a gente não tem esse ego para nos proteger. As impressões que nós vivemos, elas são percebidas direto no nosso sistema nervoso, sem barreira, sem filtro. Aquilo é impregnado. Olha, Keula, oi, beleza? Alciane, beleza? Boa noite. Inês, boa noite, tudo bem? Entrando uma galera boa aí. Então o que acontece? Essa falta de ego, ela faz com que percebamos as coisas diretamente. E isso tem consequências na nossa vida, tá bom? Porque ao perceber isso direto na nossa mente, nosso sistema nervoso vai ser configurado de uma determinada forma e vai se refletir isso no nosso corpo. E essa forma que o sistema nervoso nosso é configurado vai determinar a nossa forma de sentir, pensar, agir e estabelecer relações com o mundo. Então a nossa treta, essa treta que você tem de relacionamento hoje aí, esse problema que você está passando, não é de agora. Esse problema começou lá atrás, bem lá atrás na sua primeira infância. E é importante só ressaltar, eu vou tentar ser o mínimo possível técnico aqui. Eu vou tentar ser uma coisa bem light. Então, só vou citar de passagem que este processo de amadurecimento do nosso sistema nervoso se chama de processo de mielinização do sistema nervoso. Por que eu preciso falar isso para vocês? Para vocês entenderem que aqui não tem achismo, aqui não tem coisas esotéricas, não tem nada contra, mas eu quero que vocês entendam que o que eu vou falar aqui diz respeito a coisas biológicas que acontecem com você e que determinam a sua vida. Não é karma, não é sina, não é coisa dos deuses, não é coisa dos astros. É uma coisa que tem a ver com a sua primeira história. Tá bom? E apesar daqui não ser uma live para falar especificamente dessas dores que são conhecidas popularmente no meio dos terapeutas, né, como traços de caráter, tá bom? A ideia aqui não é fazer uma live sobre isso, nem dar um curso sobre traços de caráter, mas é explicar como essa formação desse pequeno indivíduo vai dar nesse grande adulto que é você, com todas essas tretas emocionais que você vive. Então, é bom a gente entender isso de cara. Aqui não é uma live sobre traços de caráter, aqui não é uma live para falar sobre o processo de desenvolvimento, mas nós vamos ter que falar um pouquinho sobre isso. E o que é importantíssimo você guardar, você que está comigo aqui nessa live.
Você não precisa ser bom em traços de caráter. Por que você não precisa ser bom em traços de caráter? Porque você não tem que se preocupar com isso. Você tem que entender. A partir do que você entender, você levar para a vida. Agora, deixa os profissionais da área de saúde, da área do conhecimento humano, investirem nessa parte. Afinal, o mundo é assim, funciona setorizado. Então não fique, eu tenho que saber tudo. Não, você tem que conhecer. E o intuito dessa live é exatamente esse, é fazer você conhecer como é que funciona essa dinâmica. Deixa para mim e para os outros colegas aqui, para a gente ser os bambambam dos traços de caráter. Entendam. Então vamos entrar direto na parada, que eu tenho certeza que vocês estão muito curiosos de saber como é que essa coisa toda se mistura para dar essas tretas emocionais, essas tretas de sensação de abandono, sensação de vazio, sensação de incompletude, sensação de tristeza, sensação de sufocamento, ansiedade, depressão. Várias coisas acontecem na sua vida. Várias coisas acontecem e que estão vinculadas intimamente à sua primeira infância. O que é importante vocês guardarem de cara? Esta fase ocorre entre a gestação e os 7 anos. Não é uma coisa matemática, nós estamos falando de ser humano. Como nós estamos falando de ser humano, então não existem coisas exatas. A criança fez 9 meses, vira a chave. A criança fez 1 ano e meio, vira a chave. É ser humano. Como é ser humano, o que eu vou dar aqui são referências só para você se situar, tentando o seu mínimo técnico possível. E o que é importante vocês guardarem? Essas experiências que vocês vão passar na primeira infância, que todos nós passamos, vão marcar sua mente, vão moldar sua mente, vão determinar a sua forma de sentir, pensar e agir, e você vai levar isso pro resto da vida. Kleber, mas deixa eu te falar, eu não gosto de ser tão calado quanto eu sou não, né? Ou então, Kleber, eu não gosto de ser tão controlador. Deixa eu explicar uma coisa. Cada uma dessas dores que você passa te desenvolve um recurso. Se você está incomodada com o fato de ser tão calada, se você está incomodado com o fato de ser tão controladora, isso se deve simplesmente ao fato de que você está vivendo naquilo que a gente chama de dor. Você está vivendo na dor daquelas características. Você não está aproveitando a parte boa. E fica tranquila no sentido de que a maioria está vivendo na dor. Você tem que entender como funciona o processo para poder começar a viver no que a gente chama do recurso. Então, quando você está começando a reclamar, eu não gosto de ser tão emotiva, eu não gosto de ser tão competitiva, eu não gosto de ser tão manipuladora, você está num ambiente que te coloca na dor. É isso que você tem que entender. E para falar rapidamente sobre essas características, até porque eu já fiz uma série de videozinhos explicando, se você tiver alguma curiosidade para entender um pouquinho mais, vai nesses vídeos depois aí, vai assistir, eu falo lá da dor da rejeição, enfim, falo de todas. Vamos entender uma coisa. Primeira fase acontece na barriga da mãe. Lá na barriga da mãe, aquele bebezinho que está em desenvolvimento já está interagindo com o mundo. O que é o mundo para aquela criança? É o útero da mãe. A forma como a mãe reage é a forma como ela percebe o mundo. Se a mãe está mais tensa, se a mãe está mais agitada, a criança percebe que o mundo é agitado. O que é importante vocês guardarem aqui? É que não é o que a mãe pensa ou faz, mas é como a criança percebe o mundo. A mãe pode estar cheia de amor e de carinho. Se naquele momento ela ficou tensa e o útero ficou mais frio, mais duro, a criança começa a ter uma percepção de incômodo. E aquilo lá deixa desconfortável. E aí vem a famosa dor da rejeição. Por quê? Porque se o útero o primeiro mundo é desconfortável, a impressão que aquele bebezinho vai ter é que o mundo o rejeita. E aí quando ele sai para o mundo que nós conhecemos, ele vai levar esta dor junto com ele. Em compensação, como ele teve que ficar muito quietinho para se abstrair de tudo, ele concentrou uma grande energia na cabeça e ele é uma pessoa criativa. Então, esse é o recurso. São pessoas extremamente criativas, extremamente mentais, pessoas que têm ideias mirabolantes. Aí a criança nasce, com mais ou menos 1 semana, começa já entra na fase da amamentação. Quando ela começa a mamar, ela passa pela segunda dor, que é a dor do abandono. Por quê? Porque a mãe vai... principalmente se é mãe de primeira viagem, mas pode ser mãe de milésima viagem, não tem problema. Pode ser mãe de gêmeos, porque, de novo, não é o que a mãe quer. É como a criança percebe o mundo. Então, a determinada criança, em um momento, ficou incomodada porque estava com fome e não foi atendida. Ou ficou incomodada porque estava com a cólica e levou um peito na boca em vez de levar um tratamento. Ou tinha uma coisa pinicando ela chorou porque ela só sabe chorar, mas ela não foi atendida naquilo. Não interessa. O fato é que a criança se sentiu abandonada na sua dor. E aí ela molda o sistema nervoso dela para isso,
Para ela poder se expressar melhor, ela desenvolve então uma grande percepção do mundo e uma grande sensibilidade. Por quê? Porque ela quer se conectar com as pessoas, porque foi aquilo que ela não teve naquela fase. Ela se sentiu abandonada, então para ela compensar essa sensação de abandono, ela vai e se torna uma pessoa comunicativa. Gente, eu estou passando rapidinho sobre essas coisas de dor. Quem quiser saber um pouquinho mais, depois vai nos vídeos que eu coloquei. Aqui é só para dar um highlight. O que eu quero que vocês guardem? Primeira dor da rejeição. Qual é o recurso que vem? Criatividade. Segunda dor do abandono. Para compensar a dor do abandono, vem a questão da comunicação. São pessoas muito comunicativas. São pessoas que querem interagir com todo mundo. Por quê, gente? Para não ficarem sozinhas. Porque se elas ficarem sozinhas, elas vão se sentir abandonadas. E elas não querem se sentir abandonadas porque isso remete àquela dor. Da mesma forma que quem tem a dor da rejeição não quer ficar interagindo muito com o mundo, que o contato com o mundo faz ele se lembrar daquela dor que ele foi rejeitado por ele. A criança cresce mais um pouquinho, chega lá para 1 ano e meio, começa a já interagir, já domina um pouco a mão, já mexe um pouco com as coisas, né? Fixa o tema se possível. Ainda bem que a minha mulher falou aqui. Deixa eu fixar a parada aqui que eu esqueci mesmo. Agora pronto, resolvido o problema. O que acontece então? Na terceira fase, a criança já está mamando, tudo bem. O sistema nervoso está se amadurecendo, já chegou até mais ou menos a cintura, ela já controla a mão, mas não controla o pé, não levanta, não se movimenta. Nessa fase, ela começa já a se engatinhar, a mexer, ela começa a descobrir que existe um mundo em torno dela. Quando ela começa a perceber esse mundo em torno dela, ela, como uma boa criança, ela vai tentar descobrir este mundo. Quando ela parte para descobrir esse mundo, começam as primeiras interdições. É quando a mamãe ou o papai fala, aqui não pode. Não, aí não mexe aí, não faz aí. E aí a criança começa a entrar naquele jogo de perceber o que agrada os pais, o que não agrada. Só que nesse jogo aí, muitas vezes ela tenta fazer coisas para chamar a atenção dos pais e os pais não dão atenção. Quando ela começa a pensar, isso de novo, gente, é um jogo interno, a criança não tem consciência disso. Quando ela começa a fazer uma matemática na cabeça dela, quando meu pai e minha mãe dizem para eu fazer alguma coisa, eu faço, eles ficam felizes. Quando eu tento fazer alguma coisa, eles brigam comigo e não gostam que eu faça. Quando ele começa a fazer essa matemática interna, o sistema nervoso começa a processar isso, ele fala, eu só agrado meus pais se eu fizer o que eles querem. Ou eu agrado muito mais meus pais se eu fizer o que eles querem. E eu não posso ser eu mesmo. Eu me senti manipulado. Essa é a terceira dor. A criança, ao se sentir manipulada, ela cria uma defesa contra esse jogo de manipulação. E ela inverte o jogo. Ela fala, para eu não sentir essa dor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manipular. Então ela se torna uma pessoa articuladora, e aí vem o grande recurso desse traço. Ela, para se defender e para não sofrer a influência e ter que fazer o que os outros querem, para agradar os outros, ela inverte. Eu assumo o controle, é comigo. Eu comando, eu determino. Por quê? Porque ao estar no controle, ela evita passar por aquela dor de manipulação. São pessoas que quando se desenvolvem, vão querer as coisas muito claras. Porque se tiver qualquer dúvida, ela vai falar, essa pessoa vai me dar uma fatura depois para eu pagar. Tem que estar muito claro. Por quê? Porque na época dos pais, ela não tinha esse limite estabelecido. O que agrada a meu pai, o que não agrada a meu pai. O que eu faço que eu tenho recompensa, o que não faz. Como ela não tem esse limite bem definido, ela vai cobrar. Me diz qual é a regra do jogo. O que precisa para a coisa funcionar direito. Juliana, a bosta que a gente leva para o resto da vida. Exatamente. A questão toda é exatamente essa, Juliana. E sabe qual é o problema? Você não se lembra disso. Não é só você não, é todo mundo que está assistindo essa live, é todo mundo que não está assistindo essa live, somos todos nós. Não temos consciência dessas dores que passamos. E elas moldam a nossa mente e nos levam para a vida. E nós vamos viver percebendo o mundo a partir dessas dores, se a gente não se conhecer. Aí é que tem um pulo do gato. Se eu falar que a gente vai viver só nisso daí e acabou, aí eu estou sendo muito determinista. É determinista, mas você pode escolher viver na dor ou viver no recurso. Então, é como eu disse, relembrando, quem tem a dor da rejeição é extremamente criativo. Quem tem a dor do abandono é extremamente comunicador. Quem sentiu a dor da manipulação é extremamente articulador. São os grandes líderes, são os grandes comunicadores, são pessoas que se envolvem. Então, a gente tem que entender que tem que viver no recurso e não viver na dor.
Mas vamos continuar aqui, porque essa parte é introdutória. Eu quero falar logo das tretas disso daí com relacionamento. Então vamos acelerar a parada aqui, chegando uma galerona aí. Se depois quiser saber um pouquinho mais, assiste os outros vídeos que eu coloquei e tudo mais, lá fala com mais detalhe. Vamos terminar essa parada aqui. Bom, cresci mais um pouquinho, cheguei lá para os meus 2 anos e meio, já começo a andar, já começo a explorar o mundo, já começo a não fazer tanto xixi cocô na fralda. À medida que eu vou me desenvolvendo, eu vou me tornando independente disso. Só que o que acontece? Tem determinados momentos, como você está em processo de amadurecimento, seu sistema nervoso ainda não está plenamente desenvolvido, tem horas que você não segura, você faz xixi ou faz cocô, ou enfim, na fralda, se você está sem fralda, você faz na roupa, e isso acontece e está tudo certo para a criança. Só que o que acontece? Vem o pai ou a mãe e fala, não, por que você fez isso? E começa a ralhar. Eu conheço, por exemplo, teve uma cliente que me falou assim, cara, quando você falou isso aí, Kleber, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei do meu pai comigo em pé no tanque, me lavando e ralhando comigo. Eu não me lembrava disso. Reclamando por que eu tinha feito cocô nas calças. Reclamando por que eu tinha feito alguma coisa. Eu falei, pois é, né? Você ainda consegue se lembrar um pouquinho dessa história. Mas provavelmente você passou tantas vezes por isso que você não se recorda. E aí o que acontece? Aí vem a dor da humilhação. Porque ela se sente humilhada. Porque ela não fez o xixi, o cocô que ela queria. Porque ela não foi, por exemplo, interditada. Ela começa a chorar, a mãe fala, cala a boca. Ela começa a reclamar, fica quieta. Ela começa a ser interditada de uma forma que ela se sente humilhada. E aí essa dor da humilhação marca ela e dá um formato para o corpo. Eu não falei do formato do corpo dos outros, né? No final eu falo rapidinho, tá? Para ficar tudo igual, tá bom? Dá um formato para o corpo dela. E ela leva isso para a vida. Só que ao mesmo tempo que a pessoa ela tem essa dor da humilhação, para ela não sofrer a dor da humilhação, ela desenvolve um puta de um recurso. Ela desenvolve o recurso de não vai dar merda para ninguém me humilhar. Aí essas pessoas são metódicas, são cautelosas, são as pessoas que eu costumo dizer que são os fãs do Excel. Vamos viajar? Peraí, quando você chega, ela tem tudo planejado, tudo. Ah, nós vamos acordar tal hora, nós vamos visitar tal coisa, meio-dia nós vamos estar comendo tal coisa, 2 horas vamos fazer a coisa. Se você vai falar com uma pessoa, por exemplo, que é do traço de caráter, aliás, da dor do abandono, que não tem esse planejamento, que gosta de viver a cada momento, ela vai achar isso o fim da picada. Mas a outra não, porque ela quer saber que dê tudo certinho, que não dê problema. No trabalho, é aquela pessoa que tem a rotina do dia prontinha, exatamente para preveni-la de ter qualquer problema, para não chegar ninguém e ralhar com ela, brigar com ela e ela se sentir humilhada. Então ela desenvolve uma grande capacidade de organização e método. A palavra para ela é método, ela se torna uma pessoa metódica. Por fim, quando a criança está lá para os 4, 5 anos de idade, já se levantou, já fala, já domina o xixi e o cocô, começa a caminhar no mundo, e aí percebe que o mundo é dividido em pares. Existem o masculino e o feminino. Existem os bichos, os bichinhos e as bichinhas, no sentido de animal, né? E eles começam a entender que existe essa diferença. E a criança pensa assim, bom, aí começa aquele negócio de olhar para a roupa para ver, você tem pipi, você tem não sei o quê. E ao fazer esse jogo, ele começa a entender a divisão dos sexos. E ele entende que as pessoas têm pares. Ao olhar as pessoas e reparar naqueles pares, ela vê, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia, o cachorro tem a cadela, o bichinho tem lá a bichinha, e eu não tenho ninguém. Aí ela cria uma fantasia infantil, gente. Por favor. Nós estamos falando de uma criança de 5 anos de idade. Não há maldade nisso. O que há é somente uma vontade de pertencimento, uma vontade de se integrar na sociedade, uma vontade de ser como os outros, e aí ela cria uma fantasia. E ela elege um namorado para ela, no caso das mulheres. Eu vou falar muito focado nas mulheres aqui, tá? No caso das mulheres, elas elegem um namorado. E qual é o primeiro namorado que ela vai escolher? Se tem a mamãe, qual é o diferente da mamãe? Papai. Então ela se vincula ao pai. Mas é só o pai? Não. Pode ser um avô que tem uma função paterna muito forte. Pode ser, às vezes, até a própria mãe que tem uma função muito forte no lado masculino. O que importa é que ela determina um namorado que ela vai ter. Quando ela determina esse namorado, ela começa a fazer um sonho. Gente, é o famoso complexo de Édipo. Todos nós já ouvimos falar disso. Tá bom? Então, nesse complexo de Édipo, tá? Que aqui, no caso, é no lado feminino, tá bom? Falando, tem o complexo de Édipo masculino, que é o clássico.
Ela faz esse jogo e qual é a grande dor dela? É que o papai não é só dela, porque à noite o papai dá um beijinho pra ela e vai embora ficar com a mamãe. Que o papai não dá atenção, apesar dela brincar, querer se integrar, querer mexer, ela não tem toda a atenção do pai. E aí ela se sente traída, porque ela pensa, meu namorado tem outra. De novo, gente, isso aqui é um jogo infantil. Não há maldade, não há nada disso, é um jogo infantil, ela quer pertencer. E ao sentir isso daí vem a dor dela, que é a dor da traição. Eu fui traída pelo primeiro amor da minha vida. Aí o que acontece? Ela faz uma cisão na cabeça dela, ela fala, o meu coração, ele vai ser do meu pai, mas o meu corpo não, porque eu não consigo, ninguém vai gostar de mim por inteiro. E aí ela se divide. E uma característica que é importante das pessoas que têm essa dor da traição é que ela desenvolve uma capacidade de triangulação. Ou seja, ela não consegue colocar todos os ovos numa cesta, porque ela tem medo de se colocar todos os ovos dentro de uma cesta, e se a pessoa me trair? E se a pessoa me trocar por outra? Porque a dor é da traição, troca ou exclusão. Até nisso daí ela faz uma triangulação, né? Traição, troca ou exclusão. Ela triangula entre 3 nomes. Então, ela tem essa dor dentro dela, ela leva isso para a vida. Quais são as características que acontecem? Vamos falar agora de formato de corpo, que eu esqueci de falar na live. Para encerrar essa parte aqui, a gente partir direto para o que interessa nessa live, que é a questão dos relacionamentos. O primeiro traço, que é o traço da rejeição, como ele não quer interagir com o mundo, a energia vai para a cabeça, são pessoas meio desengonçadas, magrelas, enfim, a cabeça ela normalmente é maior, ela é mais comprida. Pessoas orais, pessoas que têm essa dor do abandono, elas são pessoas mais fofinhas, mais rechonchundas, são como se fossem bebezões. Por quê? Porque elas não querem ser abandonadas, e isso é a coisa mais fofinha que você quer ter perto do que um bebê. E essas pessoas parecem bebezões exatamente como uma defesa para o corpo. Existe uma dupla função aí. Elas querem ser fofinhas para atraírem a atenção. E elas criam uma capa de gordura para se afastarem do mundo, para não se sentirem abandonadas por essa dor. Entendeu? A questão da dor da manipulação. A pessoa desenvolve um peito maior, um rosto triangular, um peito em formato triangular com as perninhas mais finas, porque a energia ficou concentrada toda aqui em cima. Então você nota, por isso que eu falo que o formato do corpo entrega. A humilhação. Como a pessoa foi acostumada a sofrer pressão, o corpo tem que se tornar compacto, capaz de aguentar a pressão, capaz de aguentar aquilo ali. Então ele é um corpo que vai ficar mais quadrado, até porque energeticamente quadrado aguenta mais pressão, mais compacto, músculos duros, mas não estão definidos, tá? Às vezes uma capa de gordura para aguentar bem aquela pressão. E fazem isso daí. Pessoas com a dor da traição, como elas foram trocadas e estão na última fase do desenvolvimento, elas compensam isso daí desenvolvendo um rosto mais esbelto, um corpo mais esbelto. Por quê? Porque elas, como foi na fase da sexualidade, quando ela começa a descobrir a sexualidade, ela naturalmente vai ter aquilo que eles chamam de sex appeal, vamos colocar assim. Então são pessoas que naturalmente atraem a atenção dos outros. Quer dizer que a pessoa está toda hora seduzindo e querendo... Não quer dizer isso. Quer dizer simplesmente que a pessoa entra e todo mundo para e olha, porque aquela pessoa é a personificação de uma harmonia. Muitas pessoas vão chamar de beleza, mas beleza é muito cultural, é mais que isso. É aquela pessoa que entra e todo mundo, uau, nossa, que cara bonito, uau, que mulher bonita. Quando você quer falar de verdade que é harmônico. Isso daí é exatamente porque elas são extremamente competitivas e elas não querem perder. Então, o recurso, eu esqueci de falar do recurso de quem sofre a dor da traição, é a competitividade. Por que a competitividade? Porque a competitividade vai fazer com que ela sempre ganhe. E na cabeça dela, ela não pode perder. Porque se ela perder, ela vai sofrer a dor da exclusão ou da troca. E ela não vai ser a primeira opção, como ela não foi na infância. Como ela não foi na infância, então ela revive aquela dor. Deixa eu ver as perguntas aqui. Mas a gente pode ter isso em graus diferentes? Um pouco de cada dor? Com certeza. Aqui está o pulo do gato, Juliana. Foi muito bom você ter perguntado. Vejam só. Nós estamos falando de 5 grandes dores básicas emocionais. Quer dizer que só tem uma e não tem as outras? Negativo. Todos nós temos as 5 dores. O que acontece é que ao longo do desenvolvimento, você vai ter uma ou mais de uma dessas dores
mais sentidas, vamos colocar assim, e vai ter um pico maior dela. Então vai ter pessoa que vai ter um pico maior do abandono, então ela vai ser uma pessoa muito mais emocional no seu dia a dia, vai ser pessoas que reagem de forma muito mais emocional, vai ter pessoas que vão ter um pico da dor da traição, então são pessoas que são mais competitivas, são pessoas que não querem perder. Ah, quer dizer que não tem o resto? Não, mas dependendo, vamos dizer que a gestação dela foi ok, a dor da rejeição vai ser bem pouquinha, porque ela tem isso bem, e de repente a questão da competição vai ser mais alta. Então, é uma combinação disso daqui infinito. Por isso, eu vou falar mais uma vez, que nós precisamos conhecer a nossa história de vida, porque você vai fazer uma combinação dessas 5 dores de acordo com a sua história de vida. E não tem uma história de vida igual a outra. E esse é o pulo do gato, que você leva isso para a vida. Você leva isso para a vida de acordo com a sua realidade. Por isso que você tem que se conhecer. Por isso que eu falo que a questão de fazer uma análise corporal, por exemplo, ela é importante porque ela já te dá clareza. Ela fala, você é assim. Dentro dessas 5 dores, você tem essa mais evidente, essa menos evidente, essa funciona assim, essa funciona assado. Bom, pulando essa introdução que ficou enorme, né, mas eu tinha que falar, senão você não ia entender nada quando eu falasse de dinâmica de relacionamento. Tem um negócio me cutucando o nariz aqui que tá, nossa senhora, ficou o saco, pronto. O que é importante vocês gravarem, gente? Essas 5 dores que você tem, vou repetir mais uma vez. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação, exclusão, troca ou traição. Todos nós, sem exceção, passamos por elas. Só que em graus diferentes, de formas diferentes, de acordo com a nossa história, gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, nascem e se desenvolvem de forma diferente. Por quê? Porque, de novo, é como a criança percebeu o mundo, não é como os pais criaram. Tá? Eu tenho sobrinhos gêmeos. Quando eu bato o olho neles, você vê a diferença de um para o outro, porque eles processaram a realidade deles de forma diferentes. Então, o que acontece? Isso daí é o que a gente chama de, é o que eu chamo, né, de óculos da vida. Você cresceu, passou por essas 5 dores e criou um óculos marrom. Então você vê o mundo através de tons marrons. Se você não entender que você está vendo o mundo através de tons marrons e o seu par teve uma história diferente de vida e percebe o mundo através de tons rosados, olha só a diferença que dá. Você está apontando para uma parede falando, você está vendo que aquela parede ali é meio marrom? Ele vai falar, não. Aquela parede ali é rosa. Né? Você tá doido, cara? É óbvio que ela é marrom. Olha para aquela parede. Não, meu bem. Aquilo ali é rosa. Porque cada um está olhando para aquilo de acordo com a sua história de vida e com as dores que experienciou no mundo. Imagina quando você coloca essas 2 pessoas juntas. E eu só estou falando de casal. Mas isso vale para amigos, pais, trabalho. Vale para tudo. Por isso que é importante conhecer. Deixa eu ver que está rolando umas perguntinhas aqui. E quando há abuso entre uma dessas fases? Eu não vou tocar na questão do abuso aqui, mas o abuso, assim como várias outras formas de violência contra a criança, marcam também. Marcam também a criança e reforçam algumas dessas dores. Pode ser uma, pode ser outra, depende da fase onde ela ocorreu. Ele vai ter, se foi na última fase, talvez a pessoa vai ter algum desvio na questão da sexualidade. Se for na fase do abandono, pode ser na questão da dor do abandono. São pessoas que podem se tornar extremamente carentes. Não tem uma regra. A gente tem que entender caso a caso, tá? Vamos em frente aqui. O que é importante vocês guardarem? Deixa eu olhar aqui no meu mapa mental, senão eu vou me perder aqui. O que é importante vocês guardarem nessa história? É o quê? Ao viver essas dores, você leva ela para o mundo e você vai manifestar dessas 5 dores, umas mais, outras menos, dependendo do quê? Do ambiente. O ambiente ele é fundamental para determinar a forma como você vai levar isso para a vida. Então, por exemplo, se você tem uma questão de dor da humilhação, ou seja, você aguenta a pressão, mas ao mesmo tempo você tem uma dor do abandono também forte, e você às vezes tem seus momentos de carência, se o ambiente te der estabilidade, mas não te der segurança, você não vai passar pela questão da dor da humilhação, mas você vai se sentir carente. Você vai se sentir abandonada, você vai se sentir com falta de pessoas perto de você e tudo mais. Porque o ambiente onde você está não está favorecendo essa característica sua. Entende? Então, essa questão é muito importante de ter em mente. O ambiente ele é fundamental. E, normalmente, os ambientes que nós vivemos, porque as pessoas não conhecem isso, jogam a gente nas nossas dores. Então, eu vou me sentir carente, abandonado, eu vou me sentir rejeitado, eu vou me sentir humilhado, eu vou me sentir manipulado, eu vou me sentir trocado. O ambiente joga a gente nessas situações. E você desenvolve a sua reação a partir desse ambiente.
Então, o que eu fiz aqui? Vou pedir mais um favor aqui, antes de entrar agora sim na parte que nos interessa, que são a questão dos relacionamentos. Vocês que chegaram aqui agora, faz um favor para mim. Pega esse aviãozinho, manda para 5 pessoas que vocês acham que pode se interessar. Relacionamento é uma coisa que eu recebo muita gente falando de relacionamento. Essa live, inclusive, foi por causa disso. Eu trouxe para cá, não são coisas teóricas, são dores e situações que eu ouço nos meus atendimentos, que eu ouço nas pessoas que me chamam no direct para conversar, em conversas com meus amigos, conversas com pessoas conhecidas. Essas dores são recorrentes. Então pega esse aviãozinho, manda para frente, dá um like. Porque a máquina do Instagram só entende se funciona assim. Se você der um coraçãozinho, um like aqui, se você encaminhar, ela fala, pô, esse conteúdo é legal, vou entregar para mais gente e a gente faz isso daqui chegar para mais pessoas. Beleza? Mais uma última observação. Isso que eu vou falar aqui, gente, são highlights, são algumas direções sobre isso daqui. Não tenho pretensão nenhuma de tornar essa live aqui como um dicionário dos relacionamentos. Agora eu vou olhar para cá e vou entender todos os relacionamentos a partir disso aí. Não. Vocês vão entender algumas dinâmicas e algumas consequências que acontecem e o que é possível a gente fazer para tentar minimizar e criar um clima mais harmônico entre o relacionamento. Porque o relacionamento a dois, ele é para ser tranquilo, mas ele não é. Ainda mais nos dias de hoje. As pessoas hoje em dia têm grandes problemas de relacionamento, porque as pessoas não compreendem os outros. Nós vivemos cheio de pressão, cheio de cobranças, cheio de um monte de coisa. E as pessoas não estão tolerantes. Uma dor muito recorrente. Ouço demais. Kleber, a gente não consegue conversar. É simples assim. Aí nós temos que entender o seguinte. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Comece a pensar, vou dar alguns exemplos e vejam onde é que vocês se identificam. Se vocês se identificarem em alguma coisa, coloquem aqui nos comentários. Uma pessoa que tem uma dor da rejeição, vamos entender assim, ela não tem vontade de interagir com o mundo. Por quê? Porque ela acha que o mundo a rejeita. Ela quer ficar no mundo dela, quer ficar no cantinho dela. Se ela está com um par que tem a dor do abandono, o que a dor do abandono pede? A pessoa que tem dor do abandono, ela não quer se sentir abandonada. Para não se sentir abandonada, ela interage, ela quer grudar, ela quer beijar, ela quer trocar. Aí você tem uma pessoa de um lado que não quer interagir com o mundo. Porque cada vez que ela interage com o mundo, ela sente aquela dor. E uma pessoa que quer interagir com o mundo a todo momento. Aí como é que vocês conseguem conversar nesse mundo? O cara que tem essa dor da rejeição, ele vai para o mundo da lua, ele fica no mundo dele. E a pessoa que tem a dor do abandono, ela quer conversar, ela quer falar toda hora. Então, se você não entender como você funciona no mundo e muito menos no seu par, a coisa não vai caminhar. Do mesmo jeito, você tem uma pessoa que tem a dor do abandono, então ela quer interagir, e você tem uma pessoa que tem a dor da humilhação. Pessoas que têm a dor da humilhação são pessoas caladas, reservadas, fechadas. Elas não falam. Por que elas não falam? Elas não falam exatamente porque têm receio. Se falar alguma coisa e falar merda, elas serem humilhadas. Então são pessoas mais quietas. Então, esse tipo de casal, uma pessoa quer falar toda hora, porque é assim que ela troca, é assim que ela se sente conexão. E você tem um par do outro lado que é quieto, porque exatamente a interação traz com ele um medo. Aí lascou. Então vocês não conseguem conversar por causa disso. Até que ponto vocês estão cuidando para que o ambiente de vocês seja equilibrado? Lembra que eu falei no início da live? O ambiente conta mais que qualquer coisa. O ambiente ele é fundamental. Se vocês não cultivam um bom ambiente, a coisa não caminha. A coisa dá problema. Se você tem uma pessoa que tem a questão da manipulação mais forte na vida dela, por exemplo, e você tem outra pessoa que tem a dor da traição, que é a capacidade de execução, o que pode acontecer? Quem tem a dor da manipulação pode estar com medo de ser manipulado. E aí, se você tem uma pessoa que tem medo de ser manipulada de um lado, com a pessoa do outro lado que é extremamente perfeccionista, porque quem não quer ser traído e trocado, que é a dor da traição, tem que ser perfeito. Os dois podem estar desconfiados. Um está com medo de conversar e nessa conversa entre o casal ser manipulado. E o outro, ele não pode conversar, porque se ele começar a falar das coisas que ele sente, se ele começar a falar das angústias que ele tem, ele não vai ser o senhor perfeito. Se ele não vai ser o senhor perfeito, ele sente aquela dor dele. E aí ele não quer. Então ele se cala, o outro se cala e o casal não conversa. Entendem? Se a gente tem duas pessoas que têm a capacidade do medo da traição, estão aqui num relacionamento fortes e não conversam, o que pode acontecer? Lembre-se que quem tem essas dores são extremamente competitivos. Então talvez eles não estejam conversando porque esteja um competindo com o outro.
num relacionamento que não era para ser assim. Mas podem estar competindo, tá bom? Ou, como eu falei antes, um deles pode não estar querendo falar, porque ao falar, ele vai entregar um medo, uma insegurança, um receio. Ah, eu fico com medo, você é tão bonito. Fico com medo, de repente, você me trair. Eu fico com medo de repente, a gente sair, as pessoas ficarem te olhando. Eu fico com medo. Ao falar isso daí, o que acontece? A pessoa está dizendo que ela não é a primeira opção. Porque ela está dizendo que tem mais chance de outra pessoa ser a primeira. E ela vive a dor. Então ela se cala. E a conversa não acontece. Entendeu? Porque na cabeça dela, gente fraca não é perfeita. Beleza? Tá fazendo sentido para vocês? Coloquem aí no comentário se está fazendo sentido, se alguém está se identificando com alguma coisa, se alguém, por enquanto, não faz nada, não fez sentido. Isso daqui é só a primeira das duas que eu estou falando. Vamos um pouquinho mais para frente? Tem outras pessoas que chegam para mim e falam assim, Kleber, olha só, eu sinto falta da gente passar mais tempo juntos. Sabia? A gente fica muito afastado. A gente não troca, não tem interação, não tem tempo de qualidade, não tem tempo junto. Como é que tá isso daí? E aí, de novo, nós vamos lembrar da questão das dores. Como isso é importante para determinar. Tá? Deixa eu ver aqui. Já vesti algumas carapuças, kkk, assim. Pois é. Tá, vamos falando algumas coisas aqui só para vocês começarem a ver que tem mais coisa, tá? Porque uma anula a outra, não. Vamos falar de várias questões aqui de relacionamento. Não vamos falar até de sexo, tá? Então, segura aí que nós vamos falar mais para frente. Mas aí vem a questão. Não passamos tanto tempo juntos. Se você é uma pessoa que tem a dor do abandono, precisa de contato, precisa de interação, precisa de troca a todo momento, e você está se relacionando com uma pessoa que tem a dor da traição e por isso é extremamente executora, porque essas pessoas gostam de fazer coisas, porque elas gostam de estar em atividade, aí o que acontece? A pessoa executora, ela não vai ter tanto tempo junto com a pessoa que quer ficar coladinha, grudadinha. Entendeu? Então o que acontece? Essa disparidade acontece. Uma pessoa, principalmente a que está com dor de abandono, vai se sentir mais sozinha, vai se sentir sem atenção, porque a outra pessoa está querendo correr, ela está numa luta constante. Os rígidos, que são esses que eu estou falando da dor da traição, que são executores, eles estão sempre no modo competição. Eles estão competindo, estão rodando. São pessoas que têm muita energia, tá bom? Vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho um certo grau de rigidez significativo. Então o que acontece? Eu acordo todo dia, 7, 7 e meia, a hora eu normalmente estou de pé. Que aí eu já acordo, já vou fazer café, já limpo a louça, depois eu faço um exercício, depois eu vou estudar. A minha vida é um eterno movimento. A mulher, ela tem rigidez, mas também tem oralidade. A oralidade, ela tem horas que quer ficar parada, quer ficar curtindo um cafezinho, colocar uma roupinha mais confortável e ficar agradável. Aí o que acontece? Eu estou aqui às vezes malhando no chão da casa, que está em pandemia, suando, fazendo as coisas e tudo mais. Ela tá lá tomando o cafezinho dela quietinha e às vezes me olhando. Mas você vê na cara dela bem assim, não faço isso nem fudendo. Simples assim. Como a gente se conhece, a gente se respeita. Mas tem gente que não, a maioria não se conhece. Que besteira, você quer malhar, só fica malhando, não me dá atenção, não olha pra mim, não presta atenção. E aí como é que faz? E aí dá treta o relacionamento e começam as reclamações. Da mesma forma, se você tem uma pessoa que tem a dor do abandono, que quer ter mais interação e mais contato, e ela tem como par uma pessoa que sofreu a dor da manipulação, a pessoa com a dor da manipulação, ela está sempre com o pé atrás, porque ela falou, vão me usar. O medo dela assim, caramba, vão me usar. Então, a pessoa que tem a dor da manipulação, você tem que ter as regras claras do jogo com ela. Então, a pergunta que eu vou te falar, você que está assim, meu marido não olha para mim e tudo mais, e você falando aqui, Kleber, eu acho que ele é mais dessa dor da manipulação. Você já pediu para ele para ficar mais tempo junto? Sabe por quê? Porque para ele é importante ter as regras claras. Ele não é tanto de sentir. Isso é importante vocês entenderem. Esse tipo de pessoa que tem a dor da manipulação, sentimento não é a praia mais forte dele. Ele sente menos que você. Então, você tem que pedir. E não é pedir como criancinha. Ai, amor, você não me dá atenção. Ai, que coisa, mas que não sei. Não, falar, adulto, quem me acompanha nas lives sabe como é que funciona a minha pegada. Adulto conversa com adulto. Os dois resolvem a história.
meu bem, queria conversar contigo. Tá? Eu gosto de tempo de qualidade da gente junto. Eu queria que a gente investisse, gostaria de ter um tempo mais juntos, nós dois. É possível a gente achar um momento que seja mais nosso? Conversa, gente. Tá bom? Eu queria que você me elogiasse mais. Eu sinto necessidade disso. Tá? Você precisa deixar claro para uma pessoa que tem a dor da manipulação o que você quer. Senão a pessoa não vai estar nem aí. Ela não vai nem... Por quê? Porque ela vai estar com o pé atrás sempre. Porque não é o que o adulto pensa. Vamos lembrar que isso aconteceu na sua infância e você não lembra. É como a sua criança interna reage no mundo. Ela reage sempre falando assim, opa, se alguém fizer alguma coisa aqui vai tentar me manipular, vai tentar me usar, eu vou ficar devendo, depois a pessoa vem com a fatura, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não quero, eu vou me lembrar daquela época que meus pais me mandavam fazer coisas que eu não queria, só para agradá-los. Entendem isso? Faz sentido? Coloque aí no chat aí, por favor. Faz sentido? Um ponto importante. Uma pessoa que tem a dor do abandono, que está se relacionando com outra pessoa que tem a dor do abandono evidentes. As duas querem ficar grudadinhas, dando beijinho, carinho, todas amarras, tudo lindo, maravilhoso, toda hora sensação, beijo, comida gostosa, sexo gostoso, tudo gostoso, tudo gostoso. Aí de repente uma, parou de conversar. Cara, aí você tem que começar a questionar o seguinte. Tem algum, aliás, parou de conversar não, parou de passar tanto tempo junto. Muitas vezes, uma pessoa dessa daí está em um momento em que ela está, por exemplo, focada mais nos pais. Porque as pessoas que têm dor do abandono são extremamente apegadas em papai e mamãe. Eu chamo papai e mamãe aqui para deixar bem claro. Pai e mãe, que são os adultos, se interagindo com o adulto que você se tornou, e papai e mamãe, que é a sua criança interior buscando papai e mamãe. Então eles querem ficar. Então se ele parou de dar atenção para você e ele é do tipo grudento que gosta de dar beijo, ele está focado provavelmente em papai e mamãe. Ou, enfim, outra coisa. Mas aqui eu acho importante começar a ver. Como eu falei, aqui não é dicionário, aqui não vai ter resposta para tudo. Eu estou dando dicas para vocês, ideias para vocês de como as coisas funcionam. Agatha, eu fico olhando, dando apoio moral nas minhas malhações. A dona Marli, faz muito sentido. Se você tem um casal que não conversa, e o casal que não conversa, um tem a dor da rejeição mais forte, outro tem a dor da humilhação, deixa eu falar uma coisa, não vai rolar conversa mesmo não. Sabe por que não vai rolar conversa? O cara que tem a dor da rejeição, ele não quer interagir com o mundo, porque ele interagir com o mundo lembra ele da dor. O cara da humilhação não quer interagir com as pessoas, porque ao interagir com as pessoas ele pode ser humilhado. Então os dois se recolhem para a caverna, fica cada um no seu mundo. São aqueles casais que às vezes você chega na sala, tá um fazendo uma coisa, outro fazendo outra coisa, e tá tudo bem. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. O problema é quando um dos dois começa a ficar incomodado. E normalmente quem começa a ficar mais incomodado é o cara que tem a dor da humilhação, porque ele sente mais. O da dor da rejeição nem sente tanto. Mas o cara da dor da humilhação, ele fala, eu às vezes sinto falta da gente conversar, nem que seja um pouquinho. Seja trocar alguma ideia, trocar alguma coisa, fazer alguma coisa entre nós. A gente tem que lembrar que o quê? As nossas dinâmicas de relacionamento, elas são intimamente vinculadas com essas duas que eu estou falando. Deixa eu ler aqui. Vixe, vivi isso com meu ex. Eu tinha a dor do abandono e ele da rejeição. E acho que ele tinha da traição e humilhação. Não deu certo. Pois é, Juliana. Então, assim, não deu certo agora, não deu certo para trás, mas daqui para frente, ainda bem que estamos aqui, a vida continua. Foi o que aconteceu no meu relacionamento. Mas isso acontece. É normal. Porque até hoje você vivia com um certo grau de ignorância. A partir de agora ele diminui um pouquinho, como o meu, como de todos nós, ele vai diminuindo. Ele acaba nunca, né? Porque a gente sempre está conhecendo coisas novas. Existem pessoas, deixa eu só tomar uma água aqui rapidinho. Existem pessoas que têm a questão da dor não me dá atenção. Ele não me dá atenção. Kleber, ele não me dá atenção, de jeito nenhum, não dá. A gente tem que entender o seguinte primeiro. Na questão da atenção, cada dor vai se manifestar de um jeito. Então, por exemplo, como eu falei, quem tem a dor da rejeição, ele não quer interagir muito com o mundo, então ele não vai ter muito essa preocupação com dor de dar atenção, não. Entendeu? Ele vai ficar muito no mundo dele, muito abstraído disso daí. E mesmo se ele se sentir carente, ele não vai falar, porque ele está no mundo da cabeça dele. Quem tem a dor do abandono, sente e fala.
essa é a que mais vai reclamar. Porque ela sente e fala o que está sentindo. Aliás, ela é muito mais de falar o que sente do que o que pensa, porque o sentir passa primeiro por ela, tá bom? Se a pessoa tem a dor da manipulação, ela não vai ter tanta essa reclamação, porque ela não sente. Então, se você está com problema de não se ter atenção, a pessoa do outro lado nem tem essa preocupação, porque as pessoas que têm dor da manipulação, elas aprenderam a se não criar vínculos emocionais. Então, elas não se vinculam, tá bom? A pessoa que tem dor da humilhação, ela sente a questão da falta de atenção, mas ela não fala. Ela não fala exatamente porque se ela falar, ela corre o risco de se mostrar, de expor um sentimento, de expor alguma coisa e ficar à mercê da reação do outro, que pode ser uma reação ruim. Então ela se cala. E quem tem a dor da traição, que são os executores, ele costuma não sentir a carência não, ele desvia essa questão da atenção para outra coisa. Às vezes supre até com sexo. Diz, não dá atenção, mas então vamos para a cama. Vamos compensar isso na cama. São assim que às vezes as pessoas que têm essa dor fazem. O que é importante vocês terem em mente? Quando você está nessa questão, ele não me dá atenção. Que tipo de atenção você quer? Qual é o tipo de atenção que você está esperando do seu par? Você quer atenção a toda hora? Será que essa atenção a toda hora que você está esperando não está refletindo uma dor e aquele medo do abandono, em que se a pessoa for embora você vai ficar se sentindo abandonada? Se ela se afastar, for trabalhar, for fazer outras coisas, ela não vai te dar atenção e com isso você vai ficar sozinha com você e você com isso vai se sentir abandonada? Para reflexão. Tá bom? Você tem que pensar que quais são os momentos em que você sente que não tem atenção. Isso é fundamental. Não, toda hora que ele vai embora eu me sinto sem atenção. Temos que refletir então sobre isso. Não, é quando realmente a gente passa muito tempo sem interagir e eu começo a sentir falta. É outro tipo de história. Até que ponto essa dor pode estar batendo em você? Deixa eu ler um pouquinho no chat aqui também. Como lidar com uma pessoa que tem a dor da rejeição e o abandono? Será que é isso? Como lidar com uma pessoa que tem a dor da rejeição e a dor do abandono? Essa pergunta tem que ficar um pouquinho mais clara para poder te responder pelo seguinte. É a mesma pessoa que tem as duas dores ou uma pessoa tem a dor da rejeição e outra dor do abandono? Estou entendendo aqui, você falou que a pessoa tem a dor da rejeição e a dor do abandono. Aí a questão, nós vamos falar um pouco mais na frente, se for isso daí que você está falando, a pessoa tem as duas dores, ela passou pela dor da rejeição e tem a dor do abandono, ela vai ser uma pessoa que vai oscilar demais. Ela vai oscilar entre momentos que ela vai querer ficar na dela e que momentos que ela vai querer falar. E você vai ter que entender isso daí. Você vai ter que entender e vai ter que se conhecer. Se ele está no modo caverna ou se ele está no modo palco, que eu vou chamar. Ele fica buscando esse tipo de coisa. Vixe, eu tenho o pacote completo. Pois é, assim, que eu falei, cara, a gente tem todas as dores. Tem umas que vão bater mais forte. Tem pessoas que têm isso mais distribuída. No meu caso, por exemplo, eu tenho essas 5 dores mais ou menos distribuídas dentro de mim. Então eu experiencio elas mais ou menos da mesma forma. Tem gente não, que sente mais, que vai ter uma dor do abandono mais forte. Inês, maravilhoso, preciso isso, estou com fone da aula e outro no ouvido. Vai lá, Inês, beijo pra você. Outra reclamação que eu ouço muito forte nos meus atendimentos, que eu ouço muito forte das pessoas que me procuram. Kleber, ele é muito distraído. Meu Deus do céu, que saco. Toda hora esse cara tá em outro mundo, não olha pra mim, que droga. A gente tem que entender o seguinte, como eu falei, essas 5 dores, elas sentem de forma diferente. Tem umas que sentem mais e outras que não sentem menos e tem outras que não sentem praticamente. Tá bom? Por exemplo, só para dar um exemplo, uma pessoa que tem a dor da manipulação e a dor da traição, essa pessoa, para sentir, ela é difícil. Passa tudo por aqui antes de vir para cá. E dependendo do filtro aqui, nem desce. Pessoas que têm a dor do abandono e da humilhação, passa por aqui e se der espaço, vem para cá. Então vocês precisam entender esse tipo de dinâmica também. Mas se ele é mais distraído, a gente tem que entender que as pessoas que têm a dor, por exemplo, da rejeição, são mais distraídas. Por que elas são mais distraídas? Porque elas não querem ficar no mundo, gente. Elas querem ficar no mundo da cabeça, então elas vão embora. Elas vão embora, elas somem, vão para Marte, vão para Vênus, vão para qualquer outro mundo. Pessoas que têm a dor do abandono são pessoas que como elas querem sentir, interagir toda hora, então ela fica se distraindo com cheiros, sensações, gostos, tons, elas ficam pulando de uma coisa para outra, e elas não conseguem fixar tanta atenção. Já dor da manipulação, da humilhação e a dor da execução, elas tendem a ser
menos distraídas no relacionamento, tendem a ter mais foco. Quem mais aqui? Eu oscilo porque todas essas atores foram intensas, exatamente. Abandono é uma pessoa só, é difícil lidar com ele. Pois é. A questão da dor do abandono, você tem que lembrar o seguinte, não é só lidar com a pessoa, é como você percebe também. O jogo do casal é sempre 50%. 50% de um lado, 50% do outro. Então você tem que trabalhar o seu 50%, ele trabalhar o dele e vocês juntos trabalhar no relacionamento. Então tem que entender qual é o ambiente que está sendo criado aí que está fazendo ele ficar se sentindo abandonado. Basicamente essa é a questão que você tem que fazer. Porque se você que eu falo não é você, se você que está me vendo aqui agora, está com um par que está vivendo uma dor do abandono, por exemplo, a ficar nessa daí, então a gente tem que entender o seguinte, lembra que eu falei no início da live, que a dor do abandono ela desenvolve um recurso da comunicação? Se a pessoa está vivendo na dor do abandono, quer dizer que o ambiente está levando ela a viver essa dor. Porque se ela estivesse num ambiente favorável, ela não estava na dor, ela estava no recurso, ela estava sendo uma pessoa comunicadora, integrando com as pessoas, interagindo. Se a pessoa está nesse momento de abandono, que ambiente é esse que está sendo criado em que ela está tendo que viver na dor? De novo, o ambiente, como eu falei no início da live, ele é fundamental. O ambiente ele é fundamental para determinar a forma como essas dores vão se manifestar e como a interação do casal vai acontecer. Beleza? Então, vamos em frente. Vamos lembrar aqui mais uma coisa. Vamos lá. Quero que o nosso relacionamento seja perfeito, mas sempre acontece algo que me desaponta. De vez em quando eu recebo essa mensagem aqui. Aí, essa mensagem aqui, quando eu bato o olho nela, quero um relacionamento perfeito, mas não acontece nunca. Quando eu recebo essa mensagem, eu falo assim, aqui a gente está tratando uma pessoa que tem a dor da traição. Porque a dor da traição, que são os rígidos, né, que eu falo, né, falei lá no início da questão do traço de caráter, eles estão sempre em busca de um ideal de perfeição. Porque eles têm que ser perfeitos. Se eles não forem perfeitos, eles vão ser trocados. Eles vão se sentir traídos. Eles têm o medo de outra pessoa ganhar. A outra pessoa ganhar, ela é excluída, ela é trocada. Então, essa dor marca ela muito forte. Então, quando ela coloca esse foco no relacionamento perfeito e tudo mais, eu falo essa pessoa que está com a dor da traição, da troca. Porque ela está colocando a coisa no ideal. E aí a gente tem o famoso risco de querer colocar as coisas no tal do mito do amor romântico. Como se o mundo fosse lindo, maravilhoso, se as coisas funcionassem. E não é assim que a coisa funciona, né, gente? O dia a dia é bem diferente disso daí. Mas aí, às vezes, eu faço uma provocação para essa pessoa que está buscando esse relacionamento ideal, essa coisa maravilhosa, que as coisas não falham, que as coisas têm que ser perfeitas e não acontece nunca, que droga eu estou buscando. Eu pergunto para elas assim, me diz uma coisa, o que vai acontecer se você tiver um bom relacionamento? E muitas vezes as pessoas param e falam, sabe por quê? Porque as pessoas que estão em busca disso, eu falo assim, será que se você estiver buscando esse relacionamento tão ideal e você atingir esse relacionamento ideal, será que você não vai ter que parar de falar mal do seu parceiro? Né? Porque ao falar mal do seu parceiro, você consegue a atenção de todo mundo. Todo mundo olha para você, ignora o seu relacionamento e você tem a atenção que você quer. Será que é isso? Será que é isso? Ou então, lembre-se que as pessoas que têm a dor da traição, que são extremamente executoras, elas são pessoas que se envolvem em jogos de triangulação. E quando é triangulação, não quer dizer necessariamente que é traição. Quer dizer que ela vai ser sempre um plano B. Se ela for trabalhar, ela vai começar a trabalhar aqui, mas ela vai ter que, se isso aqui der errado, eu vou por aqui. Se ela começar a fazer alguma coisa, ela vai para a academia, eu vou para a academia, mas se a academia estiver fechada, eu vou fazer tal coisa. Elas sempre estão colocando um terceiro elemento no jogo. Exatamente porque elas não querem passar pela dor da troca. Então, se isso não der certo, eu vou para cá, eu não fui trocada, eu escolhi antes. Entendeu? E se o seu relacionamento der certo, você vai ter que parar de triangular. Porque não vai ter motivo. Para que você vai querer triangular? E as pessoas, às vezes, não estão preparadas para isso. Porque elas estão tão acostumadas a entrar no modo de reclamação que levam isso como se fosse uma coisa natural. Então, são coisas que eu jogo para a pessoa refletir. Deixa eu ver. Agora que estou superando a dor de várias traições. Pois é. Então, a gente tem que entender o ambiente que se criou para isso. A sua história de vida é fundamental. Você, não sei se estava aqui no início da live,
Como você construiu a sua história de vida e desenvolveu aquelas 5 dores que te fez levar nisso daí e te fez caminhar para relacionamentos onde você era atraída. Isso daí é muito importante. Tem alguma dessas dores que, para se proteger, a pessoa engorda quando está no relacionamento? Tem sim. Quem tem a dor do abandono, que é uns traços de caráter oral, eles costumam cair na questão do sobrepeso. Por quê? Porque o sobrepeso faz elas ocuparem mais espaço e criam uma camada a mais de proteção dessas pessoas. Lembra que eu falei no início da live? É uma dupla função quando essas pessoas são fofinhas, rechonchudinhas, todas carinhosas. Elas criam uma camada, primeiro para ter a atenção de todo mundo, ela é tão fofinha, tão carinhosa, ou ele é tão fofinho, tão dá vontade de abraçar. E 2, eu ponho mais uma camada para me proteger do mundo. Então, se você está ganhando peso em excesso, porque ganhar algum peso no relacionamento, tudo bem. Se você começou a ganhar muito peso em excesso no relacionamento, o que está acontecendo por trás que está te fazendo sentir a dor do abandono? É o relacionamento que não está legal? É o relacionamento que não está bom em algum momento? Você perdeu algum ente querido ultimamente, que você gostava muito e que fez você sentir essa dor? E aí você está descontando isso na comida? São várias coisas que você tem que considerar. Deixa eu ver aqui mais. É possível amar uma pessoa a longa distância, virtual? Depende da dor que você tem. Depende. Pessoas com a dor da rejeição, por exemplo, conseguem. Porque como eles vivem no mundo da cabeça, eles não precisam de tanto contato, a pessoa pode estar morando do outro lado do mundo. Não tem problema. Agora, uma pessoa que tem a dor do abandono, traço de caráter oral, que precisa de toque, que precisa de interação, amor à distância esquece. Não rola. Então, de novo, tem que entender você, como é que você percebe o mundo, como é que você sente, pensa e age, como é que foi a sua história, e fundamental entender como é a história do seu par. Porque não adianta você se compreender e achar que está tudo lindo e maravilhoso. Você tem que entender como é que seu par funciona. Para aí entender se dá para fazer esse tipo de jogo. Se você tem um que tem a dor da rejeição e o outro, de repente, tem a dor da manipulação, que é um cara mais distante, dá para ficar um relacionamento à distância, mas de boaça. Tranquilo. Por quê? Porque eles não têm necessidade de toque. A troca, às vezes, é muito mais intelectual do que de toque. Beleza? Vamos lá, que tem mais dor, gente. Vai muito mais coisa aqui. Vamos lá. Eu sou muito ansiosa, Kleber. E isso afeta a nossa relação. Nossa, eu sou ansiosa. Toda hora eu tô com... eu tô pensando em 1000 coisas, eu tô preocupado e tudo mais. Vamos lembrar de um ponto importante. A ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Falo isso em toda live que eu consigo falar disso daí. Se você está no modo de ansiedade, é porque você não está com os pés no presente. Você está com os pés mais para frente. A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: o que te faz sentir assim? Gente, a gente vai voltar sempre para a pergunta básica. Como está o seu ambiente? Como você está vivendo? Você está se sentindo abandonada? Você está se sentindo trocada, manipulada, humilhada? Como está esse ambiente? Porque senão você vai começar a criar situações na sua cabeça e vai sentir, ou vem na cabeça, ou mais fácil, vai para o coração, e você vai gerar questões de ansiedade. Simplesmente porque você está ou sentindo demais, que é a dor, por exemplo, de quem tem um abandono, ou tentando controlar demais, que é a dor de quem é um manipulador. Controlar demais o que vai acontecer e não consegue. E aí você se perde nesse jogo. Entendeu? Então, ou então tem outros casos que a pessoa é muito ansiosa, sabe por quê? Quem tem a dor da humilhação está levando o relacionamento nas costas. Toda a pressão. Está calado, não está falando nada, não está se envolvendo em nada e carregando esse peso nas costas. Aí vem uma crise de ansiedade. Normal, é isso mesmo. Que doideira muita gente, é muito louca. De verdade, a gente tem que pensar o seguinte: como isso é um conhecimento que não é divulgado, se isso fosse ensinado lá na infância, como ensina matemática e outras coisas, estava fácil, mas isso não é ensinado. Então a gente, infelizmente, tem que aprender na pancada, ou de vez em quando vem um Kleber da vida, vem a minha esposa Agatha, vem o pessoal para falar sobre isso para vocês. Porque isso não é tão conhecido, mas isso é fundamental. E eu não estou tirando isso, gente, da minha cabeça, eu não inventei isso não. Eu li pra caramba, fiz curso pra caramba, tenho várias referências aí, vai começar no Freud, vai passar por Reich, vai passar por Lowen, vai passar por um monte de gente. Tá? Isso que eu estou falando não é uma coisa que eu inventei. Isso é conhecimento que tem mais de 100 anos que foi sendo desenvolvido. Beleza?
Vamos em frente, deixa eu ver o que mais. Inteligência emocional deveria estar na grade escolar. Perfeito, o registro. Ele tem depressão. Isso afeta o nosso relacionamento. Vamos lembrar mais uma vez? Depressão, excesso de passado. Se a depressão tem excesso de passado, a gente tem que pensar o seguinte: o que faz o seu par ficar preso nas dinâmicas do passado? Vamos lembrar que você tem que se cuidar, ele tem que se cuidar, mas você tem que conhecer ele tem que te conhecer. Se seu par está preso num processo depressivo, o que criou essas condições? Como é que foi a história de vida dele? Quem tem a dor do abandono, normalmente tem uma propensão maior a ter depressão. Ah, toda depressão agora, Kleber, quer dizer que é dor do abandono? Não. Aí você procura um psiquiatra, porque o psiquiatra é isso. Mas você tem que entender que as pessoas que têm a dor do abandono têm um vínculo maior de carência, de necessidade, e às vezes tem um vínculo com a mãe. E às vezes, por algum motivo, esse vínculo materno não foi fechado, elaborado, e elas entram num processo desse de dor, de sofrimento. Então a gente tem que entender isso daí e perceber o par. E é claro que ele tem que correr atrás também de se resolver, não é isso? Outra dor que eu ouço muito. Ah, Cleber, eu tô com excesso de peso e isso me afeta. Eu tô meio gordinha, tô meio cheinha, tô meio, sei lá. Bom, aí a gente tem que entender como é que a questão das dores se manifesta. Eu não vou falar de todos, senão eu vou ficar repetindo as 5 dores toda hora. E como, de novo, aqui não é para fazer um dicionário. Eu vou citar alguns exemplos, sempre, não vou falar de todos, não. Quem está na dor do abandono? Quem está na dor do abandono, normalmente, como ela se sentiu abandonada, ela sente um vazio interno, um vazio existencial, um vazio que precisa ser preenchido. Se esse vazio precisa ser preenchido, o que vai preencher esse vazio? Pode ser cigarro, pode ser bebida, pode ser comida. Pode ser os 3, dependendo do grau que a pessoa tiver. Então, vai correr para a geladeira para preencher esse vazio. Ela está tentando preencher alguma coisa que não vai preencher nunca, porque não é físico, é emocional. Mas ao comer, ela tem um pouco de alento. Entendeu? Quem tem a dor da humilhação pode estar ganhando peso, por quê? Porque o peso cria também uma capa de gordura para aguentar pressão. Está num momento de vida, de repente, que está muito estressado, ou o par está muito estressado. Se você está numa dinâmica dessa, com um par muito estressado, ele vai ganhar peso. Por quê? Porque vai aguentar pressão. Entendeu? Vocês não conhecem aqueles caras? Uma vez eu tava nos Estados Unidos, uma vez. Estava numa academia nos Estados Unidos e estava fazendo meus exercícios. Falei, vou passar um tempão aqui, vou malhar um pouco. Fui malhar. Estava malhando e, de repente, do meu lado chegou um cara no supino. Mas, rapaz, pensa num cara que chegou ali, enorme. Definição muscular? 0. Ele subia, eu acho que ele pegava um eu de cada lado, mas um eu em cima assim subia. E quando ele fazia força, a barriga dele fazia assim. Eu olhei assim, caramba, que cara forte. Meu Deus do céu, que cara enorme. E quando eu olhei isso daí, hoje eu entendo. Aquela pessoa estava com um corpo para aguentar pressão. Ela estava desenvolvendo um corpo para aguentar pressão, de forma inconsciente. Deixa eu parar um pouco, deixa eu só fechar esse ponto aqui, eu vou para as perguntas aqui. Então, as pessoas com a dor da humilhação também podem ganhar peso porque estão precisando ganhar pressão. O que é importante? Você observar seu par. Por quê? Às vezes você está incomodado de estar ganhando peso, às vezes você está incomodada porque você está com sobrepeso, porque está se sentindo gorda, está se sentindo não sei o quê. E dependendo do par, deixa eu te falar uma coisa, ele não está nem aí. Não quer dizer que você está nisso só porque você quer agradá-lo, mas às vezes você entra muito mais em sofrimento porque você acha que ele está se importando do que por fato de você estar incomodada. O sobrepeso você tem que se preocupar por uma questão de saúde. Tudo bem. Mas se você tiver, por exemplo, um par que é da dor da rejeição, que está no mundo da lua, ele não vai reparar nisso. Ele não vai reparar. O foco dele é mental. Se você tiver uma troca intelectual com ele, você ganhou a noite. Vai ter até um sexo gostoso depois. Entendeu? Não é a preocupação dele. Entendeu? Se você está achando que está com sobrepeso, mas você tem um par que está na dor da humilhação, esse cara às vezes não vai se manifestar. Ele pode até achar, mas ele não vai falar. E às vezes ele não vai se importar. Sabe por quê? Porque são pessoas extremamente leais. O que importa é o que vocês estão construindo juntos. Ah, eu estou com excesso de peso, ele vai pensar, ela está com excesso, daqui a pouco está normal, as coisas andam assim, porque vocês estão construindo coisas juntos. Ele não vai se importar tanto. Então é importante você olhar para si e entender o que está te levando a estar nesse sobrepeso. Mas também olha para o seu par. E de novo, se você não conhecer a sua história de vida, se você não conhecer
Como você chegou até aqui? E se você não conhecer seu par, essa matemática não fecha. Vou dar uma pausa aqui antes de ir para outra aqui, que tem um monte de pergunta que pipocou aqui uma hora aqui, eu tenho que voltar aqui. Deixa eu ver. Alguns histórios já estão pensando nisso, mas ainda é muito pouco. Exatamente, nós estamos muito atrasados. Isso daí, e no Brasil a gente ainda está um pouco na vanguarda, hein? Por incrível que pareça, isso aqui, né? Eu estou gostando de uma pessoa virtualmente, ele mora em Portugal, eu no Brasil. Já faz um ano, muito louco, né? Pois é. Então, se a interação está funcionando, se você é de um tipo que não gosta, não é que não gosta, até falei errado, desculpa. Não valoriza tanto a troca física e valoriza só a troca intelectual, tá tudo certo. E cá entre nós, com a internet hoje em dia, dá até para ter umas brincadeirinhas sexuais, dá para ter uns jogos de sedução, abre um vinho lá, abre um vinho aqui, faz um clima, cria um clima legal. Tem como fazer isso daí. Só não dá para colocar duas pessoas com a dor do abandono, uma em Portugal, outra no Brasil, um ano separados. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque não tem bebida, não vai ter, senão a pessoa daqui a pouco as duas estão com sobrepeso e aí você sabe por quê, porque as duas estão se sentindo abandonadas que está faltando toque. Está faltando interação. Se não tiver o não rola. Deixa eu ver o que mais aqui. Pode ser rede social. Agora eu não sei. Desculpa, Ceci, eu perdi aqui agora onde é que é. Eu sexo tá ligado a que dor. A pessoa é viciada, tem mulheres. Vamos chegar daqui a pouquinho falando de sexo. Daqui a pouquinho vamos falar de sexo. Rios da Rê. São poucas ainda, uma pena. Lá fora, o movimento é forte, espero que o movimento cresça. Isso. Já pensou uma população emocionalmente equilibrada? Nossa, a gente já está muito melhor. Muito melhor, muito melhor, muito melhor. Outra reclamação comum de casais. Deixa eu tomar uma água aqui. Deixa eu pedir um favor, enquanto eu tomo uma água aqui, pega esse aviãozinho, manda pra geral aí que vocês conhecem, que acham que vão se interessar. Dá uns like aí, dá uma força no canal. Um brinde para vocês. Vamos lá. Temos dificuldades financeiras. Dinheiro é uma das coisas que mais traz problema para relacionamento. Seja excesso, por incrível que pareça, a falta nem se fala, né? A falta é absurda. Mas o que acontece? A gente tem que entender como é que cada uma dessas pessoas, cada uma dessas dores tem essa relação com dinheiro. Porque vamos lembrar, nós temos as 5 dores, mas se você tiver uma dessas mais evidente dentro de você, a sua relação com o dinheiro vai ser diferente. E a relação do seu par com o dinheiro também vai ser diferente. Então, por exemplo, se seu par tem a dor da rejeição, ele nem sabe o que é dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro é do mundo. O dinheiro põe em contato com o mundo. O dinheiro dá um monte de coisa, dá para comprar jogo, dá para comprar livro, dá um monte de coisa da cabeça, mas ele não vai ser a pessoa mais ligada em dinheiro se ele tiver este pico de dor dentro dele. Quem tem a dor do abandono? Quem tem a dor do abandono tende a ser mais gastador. Por quê? Porque a pessoa quer satisfazer as vontades dela na hora. Quer comprar a bolsa na hora. Quer comprar o carro na hora. Quer comprar aquele bolo na hora. Quer sentir, quer tocar, quer interagir. Então ela vai ter uma tendência a ser mais perdulária, porque ela, de novo, sente e depois de 10 passos ela pensa. Eu quero. Essa é a palavra. Ela, quando vê, gastou. Aí já foi. A pessoa que tem a dor da manipulação, ela pode gastar demais, se seu par tem a dor da manipulação, porque quer ostentar. É o melhor carro, é o melhor terno, é o melhor sapato, é a melhor casa. E nisso a pessoa vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. E quando você vê, vocês estão endividados. Porque ela quer ostentar. Por quê? Porque para ela não se sentir manipulada, ela tem que mostrar poder. Porque é uma defesa. Não vem para cima de mim não que eu tenho poder. Nem tenta me manipular. Essa é a defesa que a pessoa tem. Entendeu? Pessoas que têm a dor da humilhação. A pessoa que tem a dor da humilhação, ela normalmente vai ser mais controlada. De todos, eu acho que vai ser daquelas que vai ter menos chance de ter problemas. Por quê? Exatamente porque ela não quer que dê merda. Então ela vai ser uma pessoa mais controlada financeiramente também. Ela vai ser aquela pessoa que vocês vão gastar alguma coisa? Vamos viajar para o Nordeste ano que vem. A pessoa vai fazer a planilha e vai dizer, nós temos que economizar tanto todo mês, tanta coisa, para quê? A gente consiga alugar o hotel tal, reservar o hotel tal, comprar passagem tal. Né? Essa pessoa é mais metódica, é mais organizada. E com isso, ela não vai tender tanto a ser perdulária. A não ser que ela esteja na dor.
Ou seja, ela esteja se sentindo humilhada e com isso ela não está conseguindo trabalhar. Ela não está conseguindo fazer o papel dela. Quem tem a dor da traição, troca ou exclusão, que são aqueles que correm atrás das coisas, são extremamente competitivos e costumam ser muito impulsivos. Então, os rígidos, que são esses aí que são competitivos, eles podem gastar dinheiro além do orçamento quando se sentem desafiados. Então, o melhor amigo comprou o carro X, ele vai ter que comprar o carro 2X. O melhor amigo comprou o Camaro amarelo, que nem existe hoje em dia isso daí, mas só para fazer. Cara, acho que foi a Ford outro dia, que acabou de lançar aqui no Brasil um Mustang, que é 500 mil reais, vai ser um Mustang. Entendeu? Comprou uma casa X, ele vai ter que comprar uma casa mais, porque ele está competindo. Ele está no modo de competição. E aí, com isso, ele vai tentar a ser mais impulsivo. Ele vai comprar, vai sair fazendo as coisas, e depois ele vai parar para pensar, eu nem olhei para a minha conta bancária quando pensei nisso. Ixi Maria, nem olhei. Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. Ceci, tem como repetir quais são as 5 dores? Cheguei depois. Sim. Eu não tenho. Vou falar aqui. Para quem chegou depois, rapidinho. Vou falar rapidinho que no início da live, quem quiser ver depois, e quem quiser, eu postei ao longo desses últimos 10 dias 6 vídeos. Um vídeo introdutório, mais 5 vídeos falando um de cada dor. Então é só depois ir lá e assistir. Mas as dores que nós temos, eu vou falar da dor e do recurso. Rejeição, criatividade. Abandono, comunicação. Manipulação, articulação. Humilhação, método. Traição, troca ou exclusão, vai ser execução. Beleza? Eita, no dinheiro fiquei perdida. Ficou perdida porque, Joana, caiu muita ficha, misturou tudo? Mas vamos lembrar que, essa mistura, você vai ter, normalmente, 1 ou 2 desses traços mais evidentes. Esses traços mais evidentes vão tender a ditar um comportamento maior de como você funciona. Mas vai ter horas que eles podem ir para trás. Tá? Entendam isso. Lembra aquele filme Divertidamente? Quem assistiu aí, coloca no chat aí. Divertidamente é bem isso. Você tem lá os bonequinhos mexendo e umas horas eles ficam alternando o controle. Tudo bem que tem aquela alegria que fica tentando controlar toda hora. É o seu traço principal, é a sua dor principal. Tá toda hora tentando controlar. E os outros vêm de vez em quando e fazem esse jogo. Juliana, eita, fiquei top os vídeos, muito bem explicado. E quando tem a dor da traição e não gosta de competir, o que fazer? A pessoa, quando tem a dor da traição e não gosta de competir, é porque é o seguinte, a pessoa quando está no modo de competição, ela só vai competir se ela tiver certeza que ela vai ganhar. Isso daí é fundamental. A pessoa que tem a dor da traição, da troca, da exclusão, se ela acha que ela não vai ganhar, ela nem entra no jogo. Ou ela é a primeira, se ela tem chance de não ser a primeira, ela desiste. Ela nem começa, ela vai por ela perde por WO. Nem me interessa, isso daí besteira. Nem quero. Porque ela não acredita que vai ganhar por conta dessas histórias que eu fui colocando aqui. Para ganhar dinheiro, Nelly, eu perdi seu início da conversa aqui, não sei. Sobre a dor da humilhação, não entendi a raiz. Tem amigos com essa dor, como ajudar? Olha só, vou falar rapidinho aqui, depois você volta para o início da vida. Dor da humilhação é simplesmente a pessoa passou por uma fase da vida onde ela se sentiu humilhada. A criança, sempre é a criança, sempre é do 0 aos 7 anos. Por isso que você não se lembra e eles não se lembram. Então, é a dor que ela sentiu naquele momento, porque ela fez cocô na calça e foi repreendida, porque mandaram ela calar a boca, ela se sentiu humilhada. Basicamente é isso. Ela desenvolve essa dor da humilhação. Para compensar isso daí, ela desenvolve um grande potencial de método. Como ajudar? Como é que você pode ajudar? Cuidando de você. Fique bem, mostre que é um caminho, que você pode, que as pessoas vão olhar, mas você está tão bem, o que aconteceu que você mudou? Você está tão bem. Sabe, eu conheci um cara ali chamado Kleber, que me deu umas dicas sobre os traços de caráter, sobre essas dores, e eu estou me entendendo e estou ficando melhor. Quer entender? Vai assistir o vídeo, vai correr atrás e tudo mais. Sabe por quê? Porque as pessoas, é aquele negócio, a pessoa tem que querer mudar. Ninguém ajuda ninguém se a pessoa não quiser mudar. Então guarde isso no coração, tá bom? A dor da traição não consegue competir, precisa ganhar dinheiro. Pois é. Por que então? Por quê? Porque será que você acha que nem vai conseguir ganhar o dinheiro, por isso você nem começa a competir? Tem outros vínculos também, tá? É porque eu não quero entrar nessa ponta aqui agora, mas eu vou fazer só uma reflexão e de repente eu faço uma outra live para isso.
Se você ganhar dinheiro, o quanto você vai se afastar do seu pai? Isso é uma provocação, tá? Lembrando que quem tem a competitividade é extremamente vinculado, estou falando mais com mulheres aqui, tá bom? Então, são muito vinculados com o pai. Então, se você ganhar dinheiro, de repente você recebe dinheiro do seu pai, aí seu pai vai parar de te dar dinheiro. Aí pronto, você tem um motivo para ficar vinculado sem dinheiro. Porque seu pai para de te dar dinheiro. E você emocionalmente ainda é vinculado nessa dinâmica. Não, Kleber, eu sou adulta. Eu já tenho que... Eu não estou falando da adulta, eu estou falando do seu mundo emocional que ocorreu de 0 a 7 anos que você não conhece. Só para dar um exemplo, tá bom? Deixa eu continuar aqui, que aqui o pessoal está bombando hoje de pergunta. Como faço para me afastar de uma pessoa com a dor da rejeição e abandono? Me sinto feliz com ele por perto, mas me sinto mal às vezes. Como faço para me afastar de uma pessoa com a dor da rejeição e abandono? Luciano, eu não consigo ver sua foto direito aqui, senão eu podia te dar uma dica melhor aqui. Mas o que acontece? Se você não consegue... Isso aí eu vou falar, vale para todo mundo, tá? Se você está num relacionamento... Primeiro eu vou te dar uma dica. Assiste a minha live da semana passada que eu falo sobre dependência emocional. E se você não está num relacionamento e não consegue terminar o relacionamento, mesmo estando infeliz, é hora de questionar os motivos pelos quais você está nesse relacionamento. Talvez você esteja numa relação de dependência emocional. E aí, a live não é essa, vá assistir minha live da semana passada, que eu falo especificamente de dependência emocional. De repente, lá você vai entender por que você não consegue se libertar disso daí. Registro Rei, obrigado, Kleber. Grande dica. Mandei para meus amigos que sofrem com dores emocionais. Mas, enfim, cada um no seu processo. Beleza. Vamos lá. Mais uma dor. Minhas clientes falam demais isso daí. Nossa Senhora, isso daí. Pleno século XXI. Ele não ajuda em casa. Pleno século XXI, gente. Eu estou tendo que ouvir esse tipo de coisa. Ele não ajuda. Sendo que nós já passamos uma revolução de costumes em que homem e mulher vão para o mercado de trabalho, vão trabalhar, vão fazer as coisas, tem que competir, tem que trazer dinheiro para dentro de casa, e aí ele tem que ajudar. Não é parceria, né? Porque é parceria. Não tem ninguém ajudando ninguém. Se for assim, os dois estão se ajudando. De verdade, os dois estão se empenhando dentro de casa. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Não está tendo a participação, vamos colocar assim, você não tem a participação do seu par dentro de casa. Primeira pergunta, como é que você está se sentindo com isso? Você está se sentindo ignorada? Ou está se sentindo explorada? Ou está se sentindo sobrecarregada? Por que acontece? A forma como você está sentindo vai dizer muito da sua dor emocional, aonde está doendo mais. Se você está se sentindo ignorada, sua dor do abandono está gritando. Se você está se sentindo explorada ou sobrecarregada, talvez seja a dor da humilhação. Entendam que a reclamação, ela mostra a origem do problema. A questão é essa. Não que o outro não tenha que dar a sua parcela de contribuição, mas aonde bate em você isso daí. É isso que vocês têm que entender. E tem outro detalhe também que é importante. Não é só o que você está sentindo. De novo, não é só eu me entender, eu tenho que entender meu par. Se você está se sentindo assim, e teu par tem a dor da rejeição, por exemplo, de novo, esse cara não está conectado no mundo. Ele às vezes nem se tocou. Entendeu? Se a pessoa tem a dor do abandono ela tem uma capacidade de sentir, de interagir, mas ela é pavio curto, rapidinho ela esgota. Então ela vai ter às vezes preguiça de fazer a parte dela. Tem que conversar. Se a pessoa tem a dor da manipulação, que é seu par, e você está se sentindo que ele não está colaborando com a parte dele, isso foi negociado? Está claro o que você quer? Está em pratos limpos para ele saber o que você espera dele, para depois você não vir com uma fatura a mais do que ele esperava? Cobrando coisa. Você não ajudou, então a fatura é essa. Não, benzinho, tem que dar uma força, né? Vamos aqui, é juntos, né? É juntos, no amor e na dor. Então, vamos junto? Tá? Vamos fazer o seguinte, segunda, quarta e sexta você limpa tais coisas, terça, quinta e sábado eu faço isso, domingo a gente disputa no cara ou coroa, não faz nada, aí cada um, de novo, tem que ter conversa. Deixa eu ver aqui... Resolvi tantas questões aprendendo a lidar com as minhas dores, queria compartilhar com todos essa experiência, mas cada um no seu tempo, é isso mesmo. Assim a gente quando começa a entender o quanto isso é importante, o quanto isso é relevante, o quanto isso acrescenta para o relacionamento, as coisas
A gente fala assim, putz, cara, todo mundo tinha que saber essa porcaria. Todo mundo tinha que entender a maravilha que é esse negócio. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. Então a gente tem que cuidar da gente para ver se melhora. Por que sinto vontade de proteger tanto meu primo, sendo que ele é 10 anos mais velho? André, a questão toda é o seguinte. Proteção. Que ponto da sua vida você se sentiu desprotegida? Por exemplo, estou dizendo que é isso não, é para questionar. Porque você pode estar querendo proteger porque você se sentiu desprotegida. Entendeu? Você pode estar querendo cuidar porque você não se sentiu cuidada. Então você tem que entender por que isso bate em você. Quais dessas 5 dores está ecoando mais em você. Tá bom? Acolher minha dor foi maravilhoso. Ela é um sintoma. Pensar que ela estará aí e aprender com ela. Vamos lá. Outra reclamação que tem aqui. Kleber, ele come muito, ele bebe muito, ele reclama do que eu como, ou então ele reclama do que eu como, do que eu bebo. Primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui. Por que você, ou a pessoa, vou falar você, ele reclama que eu como muito. Por que você está tendo que recorrer a excessos? Agora inverte o jogo. Se ele come e bebe muito e você está preocupada, por que ele está tendo que recorrer a excessos? Por quê? Será que ele está na dor do abandono e está tendo que preencher algum vazio? Será que ele está na dor da humilhação e ele tem que ter um corpo forte para suportar o peso das coisas? Porque se você não entender isso daí, o relacionamento não vai caminhar. Por exemplo, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Quem tem a dor da rejeição pode comer um caminhão de coisa que não vai engordar. Porque ele absorve pouca energia, porque ele não quer contato com o mundo. Lembre-se disso, tá? Outra dor. Me sinto carregando tudo nas costas nesse relacionamento. Tá tudo nas minhas costas. E aí o que acontece? Normalmente as pessoas que têm isso daí são as pessoas que estão na dor da humilhação. E as pessoas que estão na dor da humilhação, elas têm capacidade de aguentar peso. E por que elas querem aguentar esse peso? Às vezes é porque acha que é por amor. Às vezes pode ser por arrogância. Eu sou foda, eu aguento. Pode vir o que vier aí que eu sou foda, eu aguento. Ou às vezes a pessoa pensa, é porque é assim, tem que ser assim. Tem que ser assim para funcionar. Quem tem, por exemplo, a dor da humilhação e da execução juntas, como 2 picos desses 5 aqui, pode sentir essa pressão de estar carregando tudo nas costas, simplesmente porque quer ter o controle. É simples assim. Quer ter o controle de tudo, quer controlar todas as coisas, ou para não dar merda, ou para não correr o risco de não ser o primeiro ou o melhor, e aí com isso vem a sobrecarga. Aí o par não está nem aí, e a pessoa fica sofrendo, fica se desgastando, fica num monte de problema. Entendeu? Outra reclamação. A família dele me enlouquece. Putz, cara, nossa, mas que família dele, pelo amor de Deus, que saco. A minha sogra, meu sogro, o irmão, não sei o quê. Enfim. Pergunta de novo. Vamos de novo. O que te incomoda? Quais dessas 5 dores estão ecoando nisso daí? O que te incomoda nessa história? É a relação dele com o pai ou com a mãe dele? Porque se for a relação do par com a mãe ou com o pai, a gente pode pensar o seguinte, esse cara tem uma dor da traição. E se ele tem uma dor da traição perto dele, então ele está procurando, no caso do homem, tá? Do seu par, ser um homem, ele está procurando estar perto da mamãe para ter admiração e elogio. Porque lembrem-se que quem tem a dor da troca ou da traição tem um vínculo emocional com mamãe, um vínculo que está no seu mundo infantil. Então ele fala, mamãe, eu sou bom, hein? Você me trocou naquela idade, hein? Mas eu sou foda. Tá bom? Quem tem a dor do abandono pode estar procurando o colo da mãe que não teve na época. Ou pode ser aquele cara que quer ser o patriarca da família. Entendeu? Ele quer ser a referência. Para não abandonar a família. Para ter o controle da família, que são as pessoas que têm a questão da manipulação e da execução. Para ser admirado, que aí vai ser quem tem a dor da humilhação, da manipulação e da execução. Beleza? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui, depois nós vamos falar de sexo. Sexo. Aqui, falou disse amiga, Regis da Rê. Esse foi Eu Sou Foda, conheço bem, qual é a dor associada? Essa foi Eu Sou Foda, conheço bem, qual é a dor associada? Pois é, o Eu Sou Foda é o que eu falei, é a pessoa que tem a dor da humilhação e a dor da execução, a dor da traição, desculpa, dentro. Porque aí quer
fazer as coisas com controle e quer fazer as coisas perfeitas. Beleza? Mais uma vez, eu passo para vocês. A gente já está caminhando para o final da live. Rendeu essa live, né? Eu pensei nela que ia durar 1h15, já está para 1h30. Mas também nós já estamos caminhando para o final dela. Última vez. Manda essa live aí para quem você acha que vale a pena, quem você acha que pode se interessar. Nós estamos falando aqui das dores que você passa no seu relacionamento e o que isso tem a ver com a sua primeira infância. E basicamente o que isso tem a ver com o seu formato do corpo. No início da live eu falei um pouco da formação da criança do 0 aos 7 anos, como que é o formato do corpo, porque tudo isso que eu estou falando aqui que são dores, tudo isso aí eu bato, tanto vocês viram aqui que eu tentei falar com a pessoa e tentei ver a foto dela para já ver o formato do rosto dela, porque eu já ia ter uma ideia dos traços, das dores que ela carrega. Você enxerga isso no formato do corpo das pessoas. E não tem como esconder. Pode fazer cirurgia, pode fazer bichectomia, pode usar aparelho, pode fazer qualquer coisa. Não tem como esconder. Simplesmente porque isso está moldado no seu corpo. Moldado no seu corpo. De uma forma muito forte. E aí? Reclamação comum. Sexo tá ruim. E aí, Kleber? O que eu faço? Sexo tá uma droga. Até beber uma água aqui para responder isso aí. Bom, a gente tem que entender como cada uma dessas dores se manifesta na cama. Para a gente começar a entender as dinâmicas de relacionamento e o que pode ser feito para melhorar. Então, por exemplo, quem tem a dor do abandono? A pessoa que tem a dor do abandono, ela é uma pessoa que gosta de toques, cheiros, sensações. Ela é uma pessoa do sentir. Se ela não tiver isso acontecendo na vida dela, o sexo vai ser ruim. Tudo vai ser ruim. E vai extravasar no sexo. Porque o sexo, gente, ele não é a origem de tudo. Ele é consequência. Mas se não tiver trocas, beijos, abraços, sensações, cheiros, gostos, não vai fluir. O sexo vai ser uma bosta. Tá bom? Quem tem a dor da traição? Quem tem a dor da traição já tem um sex appeal mais natural. E a energia sexual, normalmente, ela é mais alta. São pessoas que a gente costuma dizer que são pessoas que transam. Tá bom? Porque tem uma energia sexual muito alta. E o jogo para elas tem que ter, é um jogo e tem que ter sedução, tem que haver a sedução e tem que ter performance também, tá bom? Performance no sentido de que essas pessoas têm muita energia, então é energia, é suar, é terminar e falar, aquele negócio de a famosa rapidinha, vamos na rapidinha ali, vamos rapidinha, rapidinha você mata o desejo de uma pessoa assim. Porque tem que ter suor, tem que ter investimento, tem que ter troca. Se não tiver troca, não flui. Entendeu? Pessoas que têm a dor da humilhação. As pessoas que têm a dor da humilhação, elas gostam do clima. Entendeu? Elas gostam da troca. Elas gostam da sedução. Só que elas não mostram tanto. Exatamente porque elas são mais caladas. Então elas são muito menos de tomar a iniciativa e muito mais de receber as iniciativas e perceber. Agora tem um detalhe que é importante falar aqui. Como essas pessoas que têm a dor da humilhação são muito quietas, muito fechadas, mas têm uma sensação muito forte, às vezes acontece dessas pessoas desviarem para a pornografia. Quer dizer que os outros não vão? Não. Eu só estou dizendo que esses daqui têm uma tendência maior de se vincularem na questão da pornografia, exatamente porque é uma forma de extravasar, porque eles aguentam tanta pressão que uma hora você tem que botar essa pressão para fora. E quer uma coisa melhor para você botar a pressão para fora do que ter um orgasmo? Tá bom? Manipulação. Pessoas com a dor da manipulação. Essas pessoas, lembrem-se que elas não querem ser manipuladas. Então você tem que mostrar que ela está no comando. Você tem que mostrar. Dá oportunidade. O que você quer hoje, Benzinho? O que você quer fazer? Vamos fazer... diz para onde é que você quer levar. Hoje em dia não dá para sair tanto por causa dessa pandemia, mas quando puder, vamos sair, vamos fazer tal coisa. O que você sugere? Passe para ele a impressão de que ele está no controle. Passe para ele a impressão de que ele está comandando. Você sabe que é você que está comandando, né? Mas passe essa impressão para ele. Não cobre. Se você cobrar, você matou o tesão da pessoa que tem isso.
Entendeu? E se você quiser novidade na cama, negocie antes, tá bom? Essas pessoas são assim. Meu amor, eu trouxe um negocinho hoje pra gente brincar. Ele fala, ixi Maria, o que essa mulher vai querer fazer? Depois ela vai querer me cobrar. Não, porque a gente fez aquilo ali juntos, agora eu quero que você faça isso. Ele vai falar, não. Negocie antes o que vocês querem na cama para não ter risco de vir uma fatura que ele não está a fim de pagar. E aí ele não vai nem lascando. E por último, quem tem a questão da dor da rejeição. A dor da rejeição é interessante pelo seguinte, como a pessoa fica muito mais no mundo mental, ela sente menos, não quer dizer que ela não gosta de sexo, quer dizer que ela não é tão ligada no ato em si, mas ela gosta de sexo. Para ter esse tipo de troca, você tem que criar o clima. Tem que ser uma pessoa que você vai começar a provocá-la pela cabeça. Cenas, palavras. Você vai provocando aquilo na cabeça dela para criar o desejo. Estimular a fantasia, fazer a pessoa querer, para ela e a coisa acontecer. Entenderam como é que cada uma dessas dores se manifestam na cama? Isso é fundamental, porque senão vem aquelas reclamações, a cama está ruim. Quando você vai olhar, você está querendo colocar um cara que é quieto, que é o cara que tem a dor da humilhação, para ficar falando toda hora que te ama, para ser sedutor, para fazer um clima, para criar não sei o quê, sendo que é porque você é uma pessoa demais da sensação. Então você tem essas coisas, tem que ser combinadas. Essas coisas têm que ser acertadas. Deixa eu ler um pouquinho das mensagens aqui. Alciane, poxa, queria que você fizesse seu rosto. Pois é, ela é muito pequenininha e eu não consigo, ainda estou com uma ring light aqui na minha frente que eu não consigo ver direito. Mas o assunto tá bom demais da conta. Claramente, a dor do abandono é bem mais intensa em mim. Ixi, Maria, peraí, clique aqui. Mas não consigo me lembrar o que ocorreu para gerar isso em mim até os 7 anos. Nem você, nem ninguém consegue lembrar, sabe por quê? Porque isso são histórias que aconteceram quando você não tinha um ego. Então você não vai lembrar. A questão é nem tanto tentar lembrar, não estou dizendo que não é para focar nisso, mas é entender como esta dor se desenvolveu em você, e por isso que deu um formato para o seu corpo, por isso que eu quis ver a sua foto, para tentar ver a partir disso daí qual era a dor mais evidente que eu conseguia pescar, e como é que isso formatou sua mente, colocou esse óculos que faz você sentir, pensar, agir e estabelecer relações. Tá bom? Ágata, lapada na rachada. Eu sou gêmeos, ascendente aquário, com dor do abandono. Coitado do meu parceiro, ainda bem que eu tenho que ter minha terapia. Juliana, kkk, faz uma análise corporal com a gente, tem análise para casais também. Exatamente, aí, ó. Quem quiser procurar a gente, eu faço análise individual e faço análise de casal também. Não resisti. Quando eu era casada, nunca procurava ele. Pois é, aí você tem que ver como é que ele era. Porque se você não procurava, quer dizer que você de repente está num traço que é mais, que a gente chama de traço frio. Não é que é um traço frio, é que é um traço que ele não tem medo. Traço frio, passa primeiro por aqui, depois vem aqui. Traço quente, passa primeiro por aqui, depois vem para cá. Só para vocês entenderem como é que funciona. Por que não repara no corpo da pessoa, mas sim no cabelo, dentes e olhos? É uma pergunta meio complicada de responder, porque isso pode ter vários motivos. Mas se você não repara no corpo, quer dizer que de repente você é focada. Tem que ver qual dessas dores está aqui. Tem dores que são menos visuais e são mais da abstração. Então você tem que olhar quais delas são assim. Obrigado pelo esclarecimento. Bom, gente, nós estamos caminhando para o final aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler mais uma aqui. Se eu for ler mais uma, eu queria uma para 2 horas, eu acho que não. Deixa eu achar uma última aqui. Acho que essa daqui, que eu tinha colocado algumas coisas aqui. Última, para fechar aqui, para a gente caminhar para o final da nossa live. Ele me ignora quando brigamos. Essa daqui também é clássica, né? Famosa ceninha. Tem alguns traços que sentem mais isso daqui, tá bom? Aí a gente tem que pensar o seguinte, quem sente mais? É quem tem a dor do abandono e a dor da humilhação. Se você brigou com uma pessoa que, por exemplo, tem a dor da rejeição mais forte, tá fácil. Por que ele te ignora? Porque ele fugiu pro mundo dele. Não é que ele está fazendo clima. Ele simplesmente entrou no modo de defesa. Ele foi pro mundo mental. Ele se desligou do mundo, que é extremamente fácil para quem tem a dor da rejeição. Ele se desconecta. Ele simplesmente se desconecta do mundo e vai embora. Então,
Ele não está te ignorando às vezes porque ele quer. É simplesmente que ele entrou no modo de defesa dele. Tá bom? Se a pessoa tem a dor da humilhação, aí você pode ter feito alguma coisa nessa briga em que ele se sentiu humilhado. Ah, mas eu não quis humilhá-lo. De novo, não é como você quis. Que nem como não é como sua mãe queria fazer com você. Mas é como a pessoa sentiu. No caso, como você sentiu nas suas dores. E no caso, como ele sentiu. Se ele se sentiu humilhado, ele vai se fechar na caverna. Ele vai para o mundo dele. Ele vai se abstrair e vai ficar na dele. Porque ele está num processo de sentir aquela dor. Entendeu? Se é uma pessoa que tem uma dor da manipulação mais forte, você jogou alguma coisa na cara dele nessa briga, em que ele se sentiu cobrado e se sentiu em dívida. E aí ele sentiu a dor da manipulação, porque ele está tentando tirar alguma coisa dele. E aí ele está muito, muito processando isso daí. Porque ele está tentando achar uma forma de não ficar te devendo. Simples assim. Tá? Entendam que, de novo, eu não vou falar de todos, eu só estou dando alguns exemplos para vocês entenderem como é que funciona essa questão da dinâmica dos relacionamentos, tá bom? Eu tinha anotado aqui mais um monte, mas senão a gente vai aqui para mais de 2 horas de live e a ideia não é essa. Por quê? Porque não... Gente, o jogo dos relacionamentos humanos, ele é muito grande. Ele tem muitas variáveis. O que é importante vocês terem em mente? Vocês têm que entender que vocês passaram por um processo, todos nós passamos por um processo dos 0 aos 7 anos que marcou a nossa vida e marcou o nosso sistema nervoso e determinou a forma como nós reagimos ao mundo. E isso, de novo, como eu falei na live, não é invencionice, não é kármico, não é cósmico, não é dos astros. Isso é uma coisa prática, fisiológica, que tem estudos de mais de 100 anos. Ao longo de 100 anos isso vai ser estudado. Isso é desde Freud, foi passando por Reich, Lowen, até hoje é estudado isso daí. A sua mente, ela foi moldada nos seus 7 primeiros anos e definiu a forma de você sentir, pensar, agir e estabelecer relações. Por que eu falo isso daqui? Por que eu ressalto a importância? Vocês viram ao longo dessa live diversas situações que são rotineiras. Eu não falei nada aqui que fosse fora do comum de um jogo de casais. E o tanto que é importante você se conhecer e conhecer seu par. Porque senão, diversas brigas e diversas situações, diversos climas que poderiam ser minimizados, são estendidos. Ou porque uma sente demais, ou porque outra pessoa está se sentindo manipulada, ou porque está no modo competição. Se você não se entender, se você não entender seu par, se vocês não entenderem como é que essa dinâmica pode funcionar melhor juntos, vocês vão criar um ambiente onde os dois vão viver na dor. Aí vai ter gente que vai... Eu não sei, eu pensei se eu ia falar isso ou não, mas eu vou falar. Aí tem gente que vai jogar para signo, tarô, cabala, energias cósmicas. Eu não tenho nada contra isso. Nada. Muito pelo contrário. Mas o que eu queria deixar claro aqui nessa live é que quando você vai jogar isso para uma coisa fora de você, você está terceirizando uma coisa que está na sua frente e que tem que ver com a sua história de vida. Então, em vez de tentar recorrer para uma coisa dessas, não é mais fácil você olhar para você mesmo? Está no formato do seu corpo. Não tem mistério. Isso é um conjunto de conhecimentos que foi desenvolvido ao longo de 100 anos e que hoje cada vez mais se torna comum. E que você tem que entender. Porque se você joga para o tarô, para o signo, para o cabala, para as energias cósmicas, para Deus, para o acaso, para o destino, você tira a responsabilidade por isso e no final das contas, a responsabilidade pelo relacionamento ela tem que ser de cada um, gente. Tem que ser de cada um. Entendeu? E o formato do seu corpo dá dicas importantes para você e também para você entender seu par. E aí você não precisa jogar isso para cima. Você tem que entender a sua história de vida, como você sente, pensa, age e estabelece relacionamentos. Como é que é esse óculos que você colocou na sua frente? Que óculos foi esse? Como foi sua relação com seus pais? Como foi sua vida? Você tem que conhecer o ambiente que você está criando dentro do seu relacionamento. Eu estou pegando o meu relacionamento e estou fazendo o meu par ficar na dor ou ficar nos recursos. Se ficar na dor, eu vou dizer para vocês, vai dar merda. Vai dar merda. É por isso que os relacionamentos fracassam hoje em dia. Porque as pessoas ficam olhando para fora, procurando outras coisas, quando você podia olhar para o seu par, entender como ele pensa, como ele funciona. E entendendo como ele pensa, como ele funciona, você se entendendo como pensa, como funciona, como é que essa equação vai funcionar junto? Separado eu funciono assim e ele funciona assim. E junto. Como é que eu faço se eu tenho uma dor da rejeição forte, como eu colocaram aqui na live, e o outro tem a dor do abandono? Um quer ficar sozinho, o outro quer ficar grudado. Como é que a gente faz essa matemática funcionar aqui?
eu sou calado porque eu tenho medo de ser humilhado, e outra pessoa fala mais que o homem da cobra. E cobra que eu fale. Como é que essa matemática funciona? Para você entender isso daí, você tem que entender como é que você funciona, você tem que entender como seu par funciona, como vocês dois funcionam. E vocês têm que criar ambientes em que vocês vivam um recurso. Aí, em vez de eu falar da dor da rejeição, abandono, da dor da manipulação, da dor da humilhação e da dor da troca e exclusão, eu vou falar do poder da criatividade, do poder da comunicação, do poder da articulação, do poder do método e da organização e do poder da execução. Olha que diferença viver no mundo de dor e viver no mundo do recurso. Viver em um ambiente em que você vive sentindo dores e viver num ambiente que você pode potencializar a sua vida e fazer a coisa acontecer. Olha a diferença que tem. E isso está na mão de todos vocês. Não tem ocus pocus, não tem milagre, não tem mágica. Isso é sentar, se entender seu par e fazer a coisa funcionar. É simples assim, gente. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho mais simples e mais fácil. Tem outros caminhos, que nem eu falei. Você pode jogar isso para o destino, para casa, para Deus. Pode se terceirizar. Mas se você está afim de melhorar seu relacionamento, tem que focar em você. Tem que focar no seu par. E tem que fazer a coisa funcionar para viver nos recursos. E não viver na dor, né? Deixa eu ver aqui. Para fechar. Agatha, deixa eu ver. Gostei dessa abordagem, Kleber Schwartz. Obrigado. Meu sogro era muito calado, achávamos que ele estava sempre bravo. Há 2 anos ele se suicidou. Pois é, né? Pra você ver, né? Às vezes ele estava calado porque ele tem a dor da humilhação e às vezes ele implodiu, né? Não sei porque eu não conheço a história, eu tô dando uma possibilidade, tá bom? Live show, beleza, live show hoje, obrigado, Rê. Galera, toda sexta-feira tem live, mesmo horário, isso mesmo, 19h30. Alciane, amei essa live. Sempre que posso acompanho. Indicação dos amigos de infância, o Bamberg e a Ana Pimenta. Isso aí, Bamberg demais. Amei, verdade. Já dizia John Lennon, a gente só se encontra em si mesmo. Live maneiríssima, parabéns e obrigado. Verdade, você explica muito bem. Obrigado, Marlene. Junto ou separado, exatamente. Gente, você não está no relacionamento, mas você chegou na live aqui agora e você quer construir um relacionamento bom. Dica fundamental. Se conhece, entenda quais dessas dores moldaram sua mente. E quando você for encontrar com a gente chama aqui de PEP, parceiro em potencial, mas quando você for se encontrar com o pretendente, olha para o corpo dele, olha o formato do corpo dele, você já vai entender muita coisa. Muita coisa. Porque você já vai entender como ele sente, pensa e age, porque não tem como esconder. Ele colocou o aparelho no dente. Ele fez plástica. Ele fez lipo. Ele colocou implante. Ele colocou... Não tem. Isso está desenhado no formato do corpo de vocês. Essas dores existenciais que vocês passaram marcaram o sistema nervoso de vocês e se manifestaram no corpo. E por que você diz isso, Kleber? Que se eu olhar o formato do corpo eu entendo como a mente funciona. Porque mente e corpo são uma coisa só, gente. Essa ideia de que a mente dentro de um corpo, ela vem de uma fase da psicanálise em que se achava que existia uma mente flutuando dentro do corpo. Hoje em dia isso já caiu. É mente e corpo juntos. O seu corpo é a parte visível da sua mente. É simples assim. É a parte visível da sua mente. Ao olhar para o corpo, você entende como a mente da pessoa funciona. Não tem milagre, não tem mágica, não tem nada. É científico, é tranquilo, desde que você saiba. E é por isso que eu falei no início da live. Você não precisa se tornar um especialista nisso daí. Deixa isso para os profissionais, deixa isso para mim. Mas é bom você entender que as pessoas percebem o mundo de forma diferente. É importantíssimo. Beleza? Bom, antes das despedidas aqui, deixa eu ver aqui, Agatha, quem tiver interesse em análise corporal, o link está na bio do Kleber, beleza. Bruno, cara, você é um crânio, obrigado, obrigado, uau, ideias tops, legal, gostei. Foi a primeira live com você, gratidão, eu que agradeço, Cindy, claro como uma lâmpada, nossa, vocês fazem a gente ter desejo de se conhecer e libertar o futuro mesmo, massa. Mente freudiana, Freud psicanálise humana, parabéns, obrigado, Bruno. Gente, eu agradeço demais. Qualquer dúvida, terminou a live, lembrei que eu tinha que perguntar um negócio pro Kleber. Me chama no direct, põe nos comentários aqui, passa essa live pra frente. O que eu mais recebo dos meus atendimentos, o que eu mais ouço de mensagens que recebem para mim são problemas de relacionamento. Problemas de relacionamento, problemas de dinheiro e doença. São as 3 grandes coisas que eu mais ouço. Então, fique à vontade, entre em contato. Tá? Se você quer conhecer um pouco mais sobre análise corporal, alguma coisa assim, manda no direct e tudo mais. Assista essa live quantas vezes quiser.
Se você chegou aqui, não me conhecia, não me conhece, e não sabe, eu joguei ao longo dos últimos 10 dias 6 mini vídeos de no máximo 8 minutos de duração, explicando cada uma dessas dores, tá bom? Dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da troca da traição. Assiste lá, pensa, reflete, volta para essa live, assiste ela novamente e qualquer coisa eu estou aqui, tá bom? Eu agradeço demais a vocês aí pela participação, foi um prazerzão, vocês seguraram aí quase 2 horas de live, bom demais, e a gente se fala numa próxima oportunidade. Sexta-feira que vem eu estou aqui de novo, às 19h30, beleza? Valeu, gente, muito obrigado, um abraço e beijão, até mais!